No ar, Faladoria. Olá, estamos começando mais um Faladoria. Com vocês mais uma vez aqui, Pedro Rodrigues. Peço que me siga nas minhas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok, é Pedro Rodrigues Produtor. Faladoria é gravado no Estúdio 107, um estúdio audiovisual completo para você. Você que tem um projeto audiovisual, alguma coisa que você idealizou, traz para cá que a gente realiza. E eu quero agradecer agora também a nossa amiga, a doutora Amália e a doutora Paula, da Odonto Coriolano. A Odonto Coriolano, você consegue fazer limpeza de dente, clareamento, faceta, qualquer tipo de tratamento dentário que você precisar fazer, você procura Odonto Coriolano, que fica na rua Coriolano, número 287, aqui na Vila Romana, tá bom? E hoje eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo Léo Araújo. Tudo bom contigo, Léo? Tudo bom? Olha Prazer, só que... Pedro, obrigado pelo convite, tá? Como você disse, né? A gente idealiza um sonho, um projeto e vem aqui que vocês realizam. Então, estou realizando aqui uma parte desse meu sonho, que é trabalhar com música, mostrar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história aqui com vocês. Muito bom, Léo. Fico muito feliz que você veio aqui, cara. A gente se conheceu lá no programa do Estênio, né? Estênio Melo, grande figura. E, cara, assim, de coração, te admiro. Pô, obrigado. Assim como eu admiro outros artistas, mas você é um cara que canta muito bem. Obrigado, tá? Obrigado. Então eu assim, fico feliz, tô até sem jeito de receber você aqui. Que isso, eu fico muito feliz, porque como a gente estava comentando aqui, conversando em off, né? A gente às vezes vê o show do artista, vê a apresentação ali em si e não sabe, não imagina também o quanto é difícil também, né? Os percalços que a gente tem. E você falar, né? Uma pessoa que já há tantos anos realizando sonhos, né? Como produtor, falar, receber essas palavras suas aí daqui a pouco eu não consigo cantar aqui, pô. e é verdadeiro mesmo, é verdadeiro, como você disse, né? A gente se conheceu no programa lá do Estênio, que eu fui participar, e desde a primeira vez, o jeito que você sempre tratou, não só a mim, mas, né, todo o pessoal, todos os artistas, a produção e tudo. Então isso mostra quem realmente você é. Né? A sua missão é ajudar a realizar sonhos, né? Mas do seu jeito, com todo o gabarito, com todo o profissionalismo que você sempre dedicou ali, mas você nunca deixou o profissionalismo tirar a parte do carinho, a parte humana, né? Então isso eu acho que é muito importante e você faz isso com maestria. Nossa, eu fico feliz de saber que essa é a visão que as pessoas têm de mim. Que bom. Mas, Léo, a gente tá aqui para falar da sua história. Bora lá. Você tem quantos anos de carreira? Eita! Olha, na carreira solo agora, vão fazer 7 anos. Mas eu já venho com essa carinha aqui, tu não podia ter só 7 anos de carreira, né? Eu tive uma dupla durante 14 anos, cantei com meu irmão. Nós éramos a dupla Léo e Lucas. Léo e Lucas. Trabalhamos bastante o Brasil inteiro. Então, teve uma época que moramos em Santa Catarina, arriscamos na parte de apresentador também. Tivemos um programa de TV. Vocês tiveram um programa de TV também? Olha lá em Santa Catarina, lá em Joinville. Até mandar um grande abraço pro pessoal de Joinville, que eu tenho grandes amigos lá. Jackson, Estel, toda a família Estel e grandes amigos lá de Joinville. E a gente foi para morar em Joinville em busca do sonho, né? E acabou que ali a gente conheceu pessoas maravilhosas, continuamos cantando e tinha esse programa, um programa sertanejo, né? Mas Joinville não é muito de sertanejo, né? O sertanejo é mais Goiás. Mas a artista não tem muito juízo, né? Lá a região é muito, muito gostosa de se morar, festeira também, só que lá tem muito as bandas, né? As bandas baile que, tipo, pega o bailão, pega 10 da noite e vai até 4 da manhã. Então, quando a gente chegou até era meio estranho, a proposta diferente, não era para fazer, né? Era duplo, então a gente meio que implantou, só que grandes artistas, até tem uma dupla que eu sou fã demais, que mora em Joinville, que é Júnior e Júlio.
que foram os primeiros a gravar a música Filho Pródigo, que depois, né, tem vários outros artistas que gravaram, tive a honra de conhecê-los lá. E depois de muitos anos, primeiro morando em São Paulo, depois lá na nossa querida Santa Catarina, aí o meu irmão resolveu voltar para nossa terra, para Minas Gerais. Aí... Só podia ser gente boa, né? Mineiro. Uai. Uai, só. Aí quando ele resolveu voltar lá para nossa terra, até a gente brinca que eu fazia a primeira voz e ele a segunda. Enquanto eu tava cantando, você tava pensando onde investir, aí foi pra... Tá vendo? Aí eu peguei e coloquei... Já usava o nome artístico, né? Léo, na dupla. E eu peguei o meu sobrenome, que é Araújo, e... Ficou Léo Araújo e bora lá. Léo Araújo, bora lá. Ficou nome bonito, ficou assim. Léo Araújo, bonito, nome de artista. Né? O pessoal até pergunta, você é parente do Felipe Araújo? Eu falei, papai viajou para aqueles lados lá, mas não sei não. Vai que é primo, cara, né? Você sabe que uma vez eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive quem proporcionou essa oportunidade para mim foi o Edson, pai do Fernando Pavone. Eu conheci o Vitor, da dupla Vitor e Léo. E naquele dia, quando eu voltei para casa, o meu vizinho veio me falar assim, Pedro, você não... Que eu fiz história, né, e tal. Pedro, aí esse cara, a gente tem, assim, 95% de certeza que ele é parente nosso. Caramba. Aí a hora que eu olhei bem, assim, pra esse vizinho, olhei o sorriso, assim, e falei, cara, parece. Não é que parece? E o sobrenome desse vizinho é Chaves. Aí esse vizinho falou assim, ó, a gente, era o pai deles com o pai do Vitor Chaves saíram da Bahia e foram para Goiás. Aí só que não, parece que saíram da Bahia, um foi para Goiás e o outro veio para São Paulo. Então, quer dizer, eles são primos. Sim, na verdade o Vitor e o Léo são mineiros, né? Eles são mineiros, são se não me engano, Abre Campos, a cidade até próxima à minha cidade. Mas assim, como a gente estava falando, o Brasil é gigantesco, mas ao mesmo tempo, esse mundo é muito pequeno. Quando a gente pensa que está onde ninguém conhece, aparece um parente. Pois é. Né? Então é toda essa mistura do Brasil que eu acho muito interessante. A sua cidade lá em Minas, onde que é? É mais pro norte? É Zona da Mata Mineira. Fica próximo à cidade mais conhecida, assim, próxima é Viçosa, que é universitária, né? Então, e Juiz de Fora. De Juiz de Fora fica a minha mãe era do sul de Minas, aqui era de Cambuí. Cambuí, conheço São demais. Paulo já. Conheço Cambuí, Camanducaia, conheço Minas Gerais. Aliás, tem grandes amigos em Extrema também, que a gente brinca Extrema é metade Minas e metade São Paulo. Metade São Paulo. Tinha o pastel de Extrema. Chegou a comer o pastel da Extrema? Já. Ali e Minas Gerais é bom demais, pelo amor de Deus. Não é porque sou mineiro, não, mas o trem bom, Minas. Não, Minas é uma terra boa. A última vez que eu estive lá foi pra Capitólio, ver aquelas... Capitólio, eita. Cachoeira lá, os negócios, foi bacana. Fui de moto, você acredita? Eu acredito, né? Porque tem doido pra tudo, tem né? Doido pra tudo. Porque moto eu sempre brinco assim, as pessoas falam, não tem nada igual sentir o vento na cara. Eu falo, gente, mas eu olho assim... Para-choque de moto é quem tá em cima, gente. Tem que ter muita coragem. Pois é. Mas aí você tava lá e foi pra Joinville. Aí ficou sendo apresentador de TV lá um tempo. Morei 5 anos em Joinville. Seu irmão foi embora, voltou pra mim e falou, não deu mais certo esse negócio. Você seguiu sua carreira solo. Aí eu falei, vou começar. Aí passei aquele, vamos dizer assim, aquele tempinho ali Mas aí você ficou lá em Joinville mesmo? Não, aí eu vim para São Paulo. Aí você veio para São Paulo. Retornei, voltei para São Paulo, que eu falo que eu sou mineiro, mas eu amo essa terra, porque até depois a gente vai falar um pouco, né, do São Paulo, para mim foi onde Deus me permitiu nascer novamente. Então essa terra aqui eu tenho uma gratidão enorme e amo essa loucura de São Paulo, né? Apesar de matuto, caipira, da roça... Eu amo essa doideira de São Paulo. Tipo, se você acordar 3 da manhã com vontade de comer feijoada, tem. Tem, acho. Aquele sanduíche ali do Estadão, né? De vez em quando. Sabe? Então, eu gosto muito disso. E São Paulo proporciona pra gente uma visibilidade
maior, até tem hoje grandes estúdios no Brasil inteiro, mas ainda assim tudo passa por São Paulo. Eu vejo assim e Nem Rio de Janeiro, você acha que não tem uma... não, igual São Não, Paulo até não. São São Paulo é Paulo que é o é lugar realmente mesmo. o coração do Brasil é São Paulo. Eu acredito que sim, né? E aí comecei, né, recomecei, né? Lógico, não perdi os anos que a gente. Até eu costumo É. dizer, pessoa tem amigos, né, que falam, pô, mas a dupla não deu certo, que pena. Eu falo, não, por que não deu certo? Deu certo, a gente trabalhou junto, trabalhou né? muito durante 14 anos, tem o nosso legado, né? Tanto como compositores, que meu irmão também compõe pra caramba, e aí músicas compostas por nós, gravadas por outros artistas e também por nós, então teve esse legado. Só que Encerramos aquele encerrou o ciclo ciclo, né? e bora recomeçar, né? Aí hoje, aí E tudo aquilo que você viveu não deixou de ser uma bagagem que você teve, lógico, né? pô, aí foi um recomeço com aí, tipo, várias pedras no caminho que a gente tinha passado juntos, eu já tinha a manha de desviar daquelas Então, pedras, né? Então então. é tudo. Eu acho que nada na vida da gente acontece por acaso, né, Pedro? Eu acho que tudo vale como experiência, como aprendizado, né? E, e Deus é tão maravilhoso comigo que no meu primeiro trabalho que eu fiz um EP, né? Gravei Tá. cinco músicas, 5 autorais, e das 5, só uma eu cantei sozinho. Tive 4 participações, assim que. Daqui a pouco nós Não, vamos falar. não, vale a pena você falar. Já vamos falar não das é. participações? Você já botou o assunto, Como diz, né? como diz um companheiro, quem é do sertanejão sabe, o Geraldinho Henrique, um contador de causos. Ele fala assim, vamos principiar o trem do começo. Então, eu tive... a primeira dupla que participou, que veio para esse projeto, eu cresci ouvindo fanzaço, e eu tinha tido a oportunidade de conhecê-los numa época não muito legal, que foi quando eles sofreram um acidente e acabou perdendo alguns companheiros ali da equipe. Uhum. E na época, o maestro que foi reestruturar a banda deles, era super amigo, fez essa aproximação. E aí eu tive a honra de conhecer grandes ídolos, que eu era fã demais, só que a gente ficou um tempão sem se ver também, por causa da correria. Vou falar quem é, você vai ver por quê, né, da correria. Shows direto. E eu fui assistir um show deles em Guarulhos, que tinha um amigo que na época integrou a banda deles, tá com eles até hoje, e tinha tempo que a gente não se via. Foi assim que eu voltei de Joinville para São Paulo. Tá. Aí eu fui vê-los no show em Guarulhos. Aí quando cheguei, a gente batendo papo, aí perguntaram, né, do meu irmão, da dupla, aí eu falei, contei a história, falei, ele agora tá morando em Minas e eu tô recomeçando, vou entrar em estúdio agora, gravar. Aí um deles falou assim, pô, por que você não convida a gente para participar de uma música? Gilberto e Gilmar. Ah, meu Deus. Aí o Gilmar falou comigo lá no camarim, e eu falei, meu Deus, né, eu entrei assim, né, flutuei, falei, olha, vocês aceitam? Ele falou, já tá aceitado. Eu falei, inclusive já sei até que música. Aí, porque eu tinha já selecionado essas 5 músicas, Já né? tinha as músicas que você ia gravar, tava tudo certo. Já tava em estúdio, produzindo. Aí eu mostrei a música no camarim e falou, vamos marcar, pode marcar. Aí eu marquei, para 15 dias depois, para eles colocar a voz, e uma das coisas que me marcou, eu deveria ter pego isso que aconteceu, mas só depois eu fiquei tão assim, tem hora que extasiado, acontece. que eu tava no estúdio, eu cheguei no estúdio, logo na sequência o Gilberto chegou e o Gilmar também. Aí o Gilmar tirou do bolso uma folha que ele escreveu a letra da música que eu mandei para eles, ele escreveu de próprio punho para cantar. Eu fiquei tão assim, porque a grandeza de Gilberto e Gilmar, mas ao mesmo tempo a humildade deles, falei, meu Deus do céu, é coisa... Aí eu gravei o nome da música, Não Tô Pra Você. Vamos fazer um trechinho? Bora? Bora.
Hoje acordei de saco cheio, mandei tudo pro inferno, já peguei o meu uísque, hoje é tudo que eu quero, tô a fim de te esquecer. Tô cansado de aguentar o seu ciúme, sem eu dar motivo algum, de fazer sempre seu jogo e não ter valor nenhum. Eu te amo, mas não posso viver sempre ao seu dispor. Hoje eu só quero tomar uma e um papo com os amigos. Já tá tudo combinado, encontramos no barzinho. Não adianta me ligar, hoje eu não vou atender. Hoje vai ter roda de viola, vai ter moda apaixonada, do jeito que a gente gosta. Hoje não volto pra casa, não adianta insistir. Hoje eu não tô pra você. Não tô pra você. Aliás, essa música é uma composição minha e da minha esposa. E ela... Não, peraí. Sério? Você compõe uma música que brigou com a mulher, que não tá mais pra ela, que Não hoje eu tô vou pro mais. barzinho, mas sua mulher te ajudou a Eu compor. e ela fizeram dessa música. E foi assim. Rapaz, eu tinha um celular, como a gente tava conversando antes aqui, eu falei, para mexer em celular, tecnologia, celular, essas coisas, eu sou um dinossauro. Uhum. Então eu tinha um tijolão. Que, né, Que o fazia... jogo da cobrinha. E que era o jogo da cobrinha e fazia ligação. Pronto. Aí, rapaz, às vezes vinha uma inspiração de uma música, eu falava com ela, amor, preciso gravar isso aqui. Ela pegava o celular dela e... Às vezes, só que Já às era vezes, mais a moderno gente um é meio xarope, né? Então, às vezes de madrugada. Aí, dessa música, ela falou, nossa, amor, toda vez. Aí eu falei assim, ó, vem cá, vamos compor uma música junto que você vai ver, aí você vai... Vai entender como vai é que é o entender, processo. vem assim, aí ela, eu nunca compus. Eu falei, mas você já fez poema, você já, né, as redações de escola e tudo, mas vamos compor. Aí saiu essa música, Não Tô Pra Você. E como você disse, né, falei que briguei com a mulher que tava de saco cheio dela e ela era tava eu e ela compondo a fazendo. música. Compor é uma coisa muito... Aí eu falo assim, que quando a gente tá compondo, eu tenho certeza que não sou eu compondo, eu me sinto uma caneta na mão do Criador, na mão de Deus, porque a gente conta nossas histórias, histórias dos outros, e algumas quando vem a inspiração, às vezes vem assim de uma tal forma que depois outras pessoas escutam aquela música e falam, meu, você contou a minha história, aquilo que você falou, tal parte da música, assim, eu vivi assim, assim, então... eu acho que as músicas já estão por aí. Aí de vez em quando Deus vai lá e puxa e fala, filho, ó, tá na hora de você escrever alguma coisinha. Mas você sabe que não é só na parte musical que eu ouço isso. Quando você vai para... Eu tô estudando teatro agora. Aham. O meu professor de teatro, ele tem um pensamento mais ou menos nesse sentido. Ele fala... Aliás, estou sabendo da peça. Fala da peça. Nesse primeiro eu não vou conseguir ir, mas pode... Na próxima Na vez, próxima. pode deixar que... Ele fala ele fala sobre isso também, que às vezes a ideia das criações, às vezes vem assim de um lugar né, e muitas vezes acontece dele estar pensando numa peça e começar a escrever, e quando vê, tá tendo uma novela da Globo falando a mesma coisa. Então, quer dizer, é Exatamente. uma coisa que existe no universo, assim, a né? arte em si é muito... Por isso tem, né... eu conheci um diretor da Globo, tava cantando num barzinho, aí ele pegou e falou, ó, eu quero conversar com você, quero falar com você. Aí beleza, conversar, ele falou, olha, eu só queria te parabenizar por você mesmo tá cantando aqui, além de cantar músicas já conhecidas, você sempre fala da sua música, Sim. da sua arte, porque, aí ele até falou assim, todo grande sucesso, um dia foi só uma voz e violão na mão do compositor. E você fazendo isso, você abre um leque de possibilidades, não só para a sua carreira, mas de pessoas que estão aqui e escutam algumas histórias parecidas com a própria história através da sua música. E todo artista, ele falou, todo artista, pode ser ator, diretor, né, tudo que envolve arte, vive no fio da navalha. Se ele pender para um lado, ele é normal. Se ele pender para o outro, ele é louco. Eu achei assim, o jeito que ele falou, eu falei muito interessante. Mas que a gente não é normal. Não.
Isso Não é normal. você, Você como produtor... eu já diria o filósofo Faustão, né? Você sempre foi artista, na sua família todo mundo é artista, ou tem gente normal? Normal. É porque a gente acaba, igual no meu caso, que é música, a gente não consegue participar de todos os eventos familiares, né? Não que a gente não queira, mas... Porque você tá trabalhando quando os outros estão se divertindo. Exatamente. Eu comecei com isso daí, cara, porque não é segredo pra ninguém, eu comecei minha carreira atrás das câmeras, depois que eu tive vontade de vir pra frente das câmeras. Porque você ia cobrir evento, é final de semana, é feriado, você não pode estar nas festas da família, essas Não coisas que a gente tá pode sempre tá. trabalhando. E ao mesmo tempo que é complicado até para você explicar, né, para os parentes, falar, meu, olha, felizmente é o aniversário da sua filha, mas eu não vou poder ir. Pô, mas é um dia, você não, né? Fala, mas é um dia que se Mas eu não for... eu não trabalho a meu semana trabalho toda, eu nesse- só trabalho no sábado. Nesse dia. Então, e ao mesmo tempo que é complicado para explicar isso, é fácil de entender também, porque, pô, você quer quem você gosta sempre perto de você, Sim. né? Possivelmente na época dos festejos, né? Mas a gente tem que trabalhar na época dos festejos. Outra coisa, amigos, às vezes não, sempre, que geralmente o meu sábado e domingo é segunda e terça, Sim. né? Então a gente geralmente está mais tranquilo segunda e Isso eu terça. aprendi. Um dos meus professores nesse meio audiovisual é o Brando Matias. Meu Brendo, Que é o dá um diretor lá grande do beijo Estênio. pra ele, top, eu amo demais da fonte. Beijão, Brendo. E ele falou assim, ó, quando você for marcar com um artista para ir no seu podcast, você marca de segunda e terça, que é o sábado e domingo dos caras. Exatamente. Aí, tipo, às vezes na segunda-feira, tomando uma cervejinha, como diz o meu amigo César Galones, tomando um recursinho, fazendo churrasco aos amigos. Bom, eu tô aqui trabalhando e você aí tomando a cervejinha em plena segunda-feira, meio-dia. Aí eu falo, então, ontem, enquanto eu estava trabalhando, você estava lá curtindo e tomando a cervejinha. E assim a gente vai, vai. Eu queria só voltar um pouquinho, porque você falou que todo grande sucesso um dia foi só uma música de um cara, de um sonhador, né? Exato. Tem um vídeo que circula na internet, cara, que toda vez que eu assisto eu me emociono, do Moacir Franco, falando que ele tava num circo, quase ninguém pra assistir, de repente veio um cara e falou assim, seu Moacir, eu quero gravar sua música. Exatamente. Então, mas essa música já foi, essa música de chuva, não deu cara, nada, chegou, essa música. Tá? João Mineiro e Marciano. João Mineiro e Marciano. Daquele momento até hoje serei você. Daquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Seu amor ainda é tudo. Olha o que aconteceu com essa música, né? Pois é. O próprio autor tava meio assim, essa música já foi, e ela se tornou esse hino. Né? Então, esse eu acho que eu toda vez eu me emociono, porque eu fico exatamente pensando isso, cara. Às vezes eu tô fazendo esse podcast aqui, e às vezes, tipo, cara, hoje eu sou um sonhador com esse meu projeto. Mas sei lá, cara, vamos dizer que o dia que foi o Léo Araújo foi o dia que deu 1 milhão de visualizações, Exato. entendeu? E assim, e tá longe disso? Ao mesmo tempo que está longe, não tá muito próximo disso, porque tá longe enquanto você só tá com aquele projeto na sua cabeça. Você colocou ele pra rolar, o universo tá aí conspirando. Cara, eu acho que tem que deixar esse recado para todos os músicos e artistas do Brasil. Acredita que vale a pena. Outra coisa, como a gente estava conversando, que é diferente fama e sucesso. Você ia me falar e era aquela mesma, e é o mesmo pensamento, porque é diferente. A fama é porque tá na mídia o tempo inteiro, mas o sucesso, você trabalhar, fazer o que você gosta, Deus se permitir fazer isso, é sucesso. Cada um tem um sucesso na sua profissão, né? E nem sempre é famoso. Pois é, né? Pois é. Mas eu acho que é bem isso, acreditar. Uma frase que o Zezé de Camargo falou para mim um dia, até isso tem na internet, que eu cantava, como a gente falou com meu irmão, participamos do programa Amigos e Amigos da Rede Globo. Tá.
um quadro Um Dia de Fama. Isso foi em 99. Isso foi pro ar o Zezé falando assim: acredite, acredite, vai que um dia o sonho chega, um dia vira realidade. Um dia vira E, realidade. pô, falar do Zezé de Camargo, pô, não é? Quem não conhece o Zezé de Então, Camargo? Porque hoje em dia o mundo tá muito nichado também, né? Às vezes você fala com um cara que é famoso no meio sertanejo e o cara que escuta, sei lá, funk não conhece. Agora, se você falar Zezé de Camargo, qualquer pessoa tem vai algumas saber pessoas quem é. que Pode não conhecer a música, pode não, exato, mas conhece saber a pessoa, quem é, sabe quem é o quem Zezé é. de Camargo. E conquistou o espaço de uma maneira sólida, né? Trabalhando ali. E a gente brinca, né? O Zezé é um dos eternos. Que a gente citou o Moacir Franco, Gilberto Gilmar. Aliás, a gente estava falando do meu primeiro projeto, das participações que tiveram, né? Inclusive foi dele que eu lembrei agora, do Joel Marques, né? Joel Marques. O Joel Falando em Zezé, não tem como não lembrar do não Joel tem Marques, como, né? Um dos maiores sucessos. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. E por aí vai. Dia que eu saí de casa, né? Que é do Joel Marques, um dos maiores compositores que a gente tem, né, na nossa música. Que a nossa história como eu contei a minha história com o Gilberto Gilmar, se confunde também com o Joel Marques. Ele participou, mas ele já não foi no meu primeiro trabalho, foi no meu quarto trabalho da carreira solo, que eu fiz uma música em homenagem ao meu pai. O nome da música é Seu Filho Outra Vez. E pra quem não sabe, vale a pena dizer que essa música, O Dia que eu Saí de Casa, o Joel Marques fez em homenagem à mãe dele, Em homenagem à mãe dele, exatamente. E grande sucesso na voz de Zezé e Luciano, né? Depois várias outras regravações. Aí eu fiz e carudo, aliás, o Stênio falou assim: você é muito carudo. Stênio Melo. Eu falei. Deixei meu bigode pra ficar parecido com o Stênio. Você acha que... A cor dos olhos é igual. Aí eu peguei e convidei o Joel, né? Falei pro Joel: um dos seus maiores sucessos, dentre tantos, é No Dia que eu saí de casa, homenagem à mãe. Eu fiz uma homenagem ao meu pai. Gostaria que você ouvisse e, quem sabe, até participar dessa música. Ele ouviu e já aceitou de pronto e ficou muito... Vale a pena, tá? Em todas as plataformas digitais. Léo Araújo, Joel Marques, Seu Filho Outra Vez. Daqui a pouquinho eu canto um pedaço dela, mas eu queria falar dos outros, das participações. Porque a gente pulou um pedaço, a gente pulou. É que o papo tá tão bom. Não, tá bom. Não, o papo tá tão bom que a gente vai se alinhavando. Aí eu tive, no meu primeiro EP, a participação de Gilberto Gilmar, como eu já falei. Tive a participação também do Dudu e Dalvan. Né? Grandes lendas do nosso sertanejo, do Duque Dalvan, Altair e Alexandre também. E uma música que eu fiz em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, a qual sou muito devoto Nossa Senhora Aparecida, o Rick, da dupla Rick Renner, gravou comigo Dia de Esperança, que aí essa música Essa música tem uma repercussão muito boa, muito grande. Essa música me rendeu grandes frutos, como até hoje, não só de pessoas que entram em contato agradecendo, que a música... tem umas que falam: essa música virou a minha oração diária, eu tenho que ouvir sempre. E profissionalmente, só pela participação do Rick já, né? Mas ela também foi eleita entre as 12 melhores homenagens musical, né? A Nossa Senhora Aparecida. Eu lancei essa música em 2017. Coincidentemente era aniversário de 300 anos da aparição da imagem. E você falou que nem sabia, né? Eu fiz a música, como aquele lance da inspiração. Eu vou contar o comecinho dessa música. Eu estava sentado em casa assim com violão, aí do nada começou a ficar escuro. Aí eu pensei, bom, aí a música começa a ficar assim: o céu está ficando escuro, é a chuva preparando para molhar a terra. Aí, porque na minha cabeça, eu como um cara lá da roça mesmo, que trabalhei na roça, falei, pô, a chuva vai molhar a terra, vou plantar. Pensei que ia vir uma música por essa linha. Aí eu repeti essa frase assim: o céu está ficando escuro, é a chuva preparando para molhar a terra.
quando eu olho pro lado, aí eu tenho lá na minha casa, não, eu tenho um calendário, que ele é de madeira, todo dia você tem que ir lá e girar pro dia certo, né? Aí eu olhei, olhando aqui no calendário, e era 12 de outubro. Eu falo, velho, emociona e arrepia. Aí eu olhei e falei, olhando aqui no calendário, 12 de outubro. Eu falei, 12 de outubro. Aí veio o resto. É o dia dela, dia de Nossa Senhora, dia Aparecida, dia da criança, dia de cumprir promessa, dia de festa, dia de esperança. Sua imagem foi um pescador que encontrou no rio. Tenho certeza, sou abençoado porque sou seu filho. Te agradeço por me proteger com teu santo manto. De coração eu fiz essa canção só pra te dar meu canto. Aí surgiu essa música, veio, começou desse jeito que eu te falei, a chuva preparando pra vir, e era 12 de outubro, então já estava pronta essa música, né? E Deus me deu de presente. E assim a gente vai contando algumas, às vezes, para compor, a gente conta a história de uns amigos também, aquelas mais... Acho que dá pra contar, né? Mas quando é uma música tipo assim, foi verdade essa aqui, que é uma música, o nome dela é Bebendo Outra Vez. Bebendo Outra Bebendo Vez. Outra Vez. Eu tava contando a história, foi de um amigo. Aí o pessoal acha que é minha história. Confunde com a minha. Um pouco, mas a gente tava numa resenha na casa de um amigo, Elísio. Lá na casa do Elísio. De vez em quando ele tem lá mora aqui em São Paulo, mas na casa dele tem aqueles galos gigantes, que eu sei lá, não sei como é que é o nome da raça, mas da raça, uns galos desse tamanho. Eu sei qual que é, não vou lembrar. Talvez o Gustavo. Gu, como é o nome daqueles galos que seu tio tem lá? Também não sabe. Então Galo grande, galo gigante. Aí de vez em quando ele faz lá um galo com macarrão, um churrasco, um negocinho. Aí a gente tava lá um dia tomando, né? Algumas. Assim, né? E tava. E nessa hora, eu não esqueço, ele tava com um copo de cerveja, uma caipirinha e a garrafa de cachaça assim do lado. É o trio perfeito. O trio perfeito. Aí ele pegou e falou com a esposa dele assim, falou, amor, serve mais uma cachaçinha pra mim? Que ele tava lá. Aí ela falou, amor, o seu copo ainda tá cheio. Aí ele deu uma gargalhada e falou, e daí que o meu copo tá cheio? Meu, nessa hora, juntou o tic-tac assim, aí eu falei com a minha esposa, eu falei, amor, pega no carro pra mim, na lateral da porta ali, tem aquele caderninho e a caneta. Ela, como assim? Eu falei, pega lá. Meu, e a bagunça zoando, acontecendo ali, aí eu fiz. E daí se o meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês. Se amanhã acordar estragado, cura a ressaca bebendo outra vez. Se não for pra causar, eu não saio de casa. Se a bebida for pouco, é melhor nem chamar. É que quando eu começo, eu não faço parada. Passo a noite bebendo até o sol raiar. Sou caboclo largado, mas sou companheiro. Eu sou, viu? Eu não fujo da raia, cê pode apostar. Não faltando churrasco, mulher nem cerveja. Deixa a moda comigo que eu sei cantar. E daí se o meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês. Se amanhã acordar estragado, cura a ressaca bebendo outra vez. Cura a ressaca bebendo outra vez. Eu curo a ressaca bebendo outra vez. E surgiu assim, a gente lá no meio do churrasco. Eu fiquei meio envergonhado aqui agora, porque antes da gente começar a gravar, a gente colocou uns copos d'água aqui, um pra mim, outro pro Léo. Podia ter aberto uma cerveja, né? Não, mas dá tempo ainda. Não. Ou já tá acabando? Não, dá tempo. Então dá tempo. Não, depois a gente brinca e tudo, mas é muito louco essa coisa de composição, né? Como você comentou lá do seu professor de teatro, né? Até isso, começa a escrever uma coisa e a gente conta as histórias do dia a dia. Tem outra música minha, o nome dela é da varanda de casa. Tá. Essa música,
no dia que eu compus, foi quando tava aquela conversa, a Lua vai estar mais próximo da Terra, por isso, não sei Lua, o quê. superlua, não sei o Superlua quê. e tal. Aí eu cheguei do show, de madrugada, aí fui e falei, eu amo vinho também. Tem alguma bebida que você não gosta, assim? Tipo... Tem acetona. É tira esmalte do dente aí. Não... Meu Deus. Quer que corta isso? Não, corta não. Não adianta. Quem me conhece sabe que é verdade. Mas eu gostei. Quando alguém perguntar, eu vou falar acetona, eu não gosto que tira o esmalte do dente. Exato. Aí eu cheguei e falei, vou tomar um vinho. Aí eu sentei na varandinha assim do meu apartamento, comecei a tomar o vinho assim, e a lua tava realmente, como sempre, mas naquele dia, não sei se porque tava tão em evidência aqui. Mas aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. É, porque quando a gente vai pro interior, o céu é mais bonito, né? Mas assim, até falando até da lua e estrelas, eu tenho amigos que moram lá no interior e falam, às vezes você posta umas fotos assim, uns negócios, e a lua lá em São Paulo aqui é desse jeito. Eu falei, não, em São Paulo só não vê a lua quem não olha para cima. É lógico que não é com toda aquela beleza do interior, que lá a gente já escuta um grilo gritando ali, um passarinho de carro, uma cigarrinha, né? E aí eu fui e tirei uma foto da lua ali. Meu telefone não tem lá essas qualidades, mas tirei e escrevi assim, da varanda aqui de casa. E coloquei no meu status do WhatsApp, coloquei no meu status. Isso era 2h30 da manhã. Aí um amigo louco, que estava acordado também essa hora, mandou para mim assim, pô, Léo, dá o nome de uma música, hein, da varanda aqui de casa. Pra que ele falou isso? Aí eu fui, peguei o violão e eu moro em apartamento. Como é que se toca violão 2h da manhã no apartamento? Aí eu peguei e fazer bem baixinho ali, mas aí saiu uma música que ficou assim. Da varanda aqui de casa, vejo a lua prateada, clareando a imensidão. Meu olhar se perde ao longe, pensamento vai distante, volta lá pro meu sertão. Quando eu era menino, levantava bem cedinho e o café já tava pronto. A mamãe me abençoava e o papai se preparava pra labuta na lavoura. Pés descalços a caminho da escola, chão batido, que saudade. Lembro e choro pelo tempo que não volta. Hoje eu moro na cidade. Da varanda aqui de casa, outra vez é madrugada e o meu sono ainda não veio. Uma lágrima que brota dos meus olhos vai rolando e a lembrança rasga o peito. Da varanda eu olho a rua, fico imaginando a lua clareando a minha estrada. Primavera, que perfume, show de luz de vagalume no terreiro lá de casa. Aí muito bom, saiu essa parabéns, música, viu? E a parte da primavera, né? E cada um pode ser a primavera, estação ou a primavera, né? Aí é com você. Cara, mas a vida... Cara, eu morei, não morei muito tempo não, mas morei coisa de... Sei lá... Deu um ano, né, Gu? Que a gente morou em Campo Limpo. Não era bem interior, Campo né? Limpo Paulista? Campo Limpo Paulista. Conheço, Não mas conhece na Pau conta. Arcado? Eu morava num bairro chamado Pau Arcado. Então não era bem interior, assim, cara, mas eu morava, esse bairro Pau Arcado é região rural. Era a casa da minha mãe aqui e a outra casa era 500 metros pra lá, assim, não era... E tinha tudo isso aí que você falou. À noite era aquele silêncio, só os gritos. Exatamente. Tá? Cara, a gente foi na pandemia, na verdade, né? Que a gente se recolheu num sítio lá. Conheci Campo Limpo Paulista na pandemia. Na pandemia, e foi assim, uma época que me marcou muito, porque até você conhece uma das pessoas, a Clarice. Ah, Clarice sim, Berto,
amo demais, que eu conheci no programa do Estênio. E na pandemia, né, ninguém podia ir para lugar nenhum, né, para lado nenhum. Uhum. E uma grande amiga da Clarice, que se tornou amiga da gente, que é a Ana Agnes, que morava lá em Campo Limpo Paulista. Ela e o irmão, hoje já com Deus. E já tinha tipo 8 meses que elas não se viam. Uhum. Que elas não se viam e tal. E imagina, né? Amigas de longa data. Não pode... Aí um dia, a minha esposa viu uma foto da Clarice, achou que ela estava meio tristinha e conversou com ela e falou assim: olha, eu mais o Léo, nós não temos essas coisas, vamos aí te visitar, se você... Aí a gente foi conversando com a Clarice e ela falou da saudade que tava dessa amiga. A gente falou: se você quiser, a gente vai até lá. Pega em Anguera aqui Aí rapidão. falou com a Ana, né, e com o Jorge, com os irmãos, que aí o Jorge já de idade também, então, né, a pandemia, como a gente fazia, né, não sabia, era tudo. Aí combinamos de ir para lá. A partir desse dia, a gente passou mesmo durante uma vez por mês, a gente ia para lá para almoçar. E foi aí que pegava, depois da Edgar Máximo Zamboto. Edgar Máximo Zamboto. Tá vendo que eu conheço? Então, e ali fortaleceu muito a nossa amizade. Fortaleceu. A pandemia foi uma coisa devastadora, né? Horrível, mas assim, eu acho que nada é por acaso, né? Deus sabe todos os propósitos de tudo que acontece. Uma das coisas boas que aconteceu na pandemia, para mim, foi isso, essa aproximação que a gente tem, que até hoje são... De tudo a gente tem que saber tirar as coisas boas, né? Exato. É isso daí. E aí a gente tava onde, meu Deus? Rapaz, o papo tá tão bom. De verdade, parabéns pelo Faladoria, né? Hoje, aliás, eu esqueci de falar que hoje temos aqui especial de Natal, né? Que é a semana do Natal, então especial de Natal, Faladoria especial de Natal com o Léo Araújo. Rapaz, olha que honra, tá vendo? Assim, o papo tá tão gostoso, tá tão bom que a gente, né? Vai tá falando. Um papo entre amigos mesmo, Pois né? A gente começa né? a falar, né? Fala de um assunto, puxa o outro e a gente vai proseando. Mas aí você falou de todas as participações. Falou todo mundo já que participou dos seus trabalhos? Tem mais gente? Não, tem mais gente também. Aliás, eu tenho um projeto também. Tem pessoas que falam que é gospel, religioso, eu falo que é para agradecer a Deus. Eu queria já há muito tempo gravar algumas músicas agradecendo a Deus, mas eu queria fazer autoral. Tá. Falando mesmo do meu coração. Assim, não né? Só interpretar, né? Exatamente. Aí, eu nas minhas conversas com Deus, que eu bato papo com ele todo dia. Aí eu falei: meu Deus, eu quero gravar um projeto assim. Então, quando eu tiver 12 canções, 12 louvores, assim, eu gravo. Tá. Rapaz, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede pra Deus. Tem. Conversando com ele, falei assim, aí veio uma música atrás da outra. Só que não vieram 12, vieram 11. E não vinha a 12ª e eu ficava, meu Deus, só uma. Depois que eu fui entender o porquê que Deus não me deu ele deu 11 já assim, tipo... Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Não demorei, sei lá, um mês pra vir as 11 músicas. Aí um belo dia eu tava fazendo um show para um empresário lá na região de Santo Amaro. Terminou o show e falou: pô, o que vai fazer hoje? Depois agora do show era tarde, depois os funcionários lá da empresa. Eu falei: tô de boa. Eu falei: então vamos lá pra casa pra gente fazer um churrasco? Eu falei: beleza. Bora pra lá, e comecei a cantar outras músicas. E aí no meio ali da resenha, tava ele, a esposa dele e tal, a gente batendo papo. Eu cantei um desses louvores. Ela falou: nossa, Léo, não sabia que você cantava esse tipo de música. Só que eu não conheço esse louvor. De quem que é? Eu falei: é minha. Aí ela falou: nossa, legal, você tem mais alguma? Aí eu cantei mais uma. Ela falou: nossa, você precisa gravar isso. Eu falei: então, é o meu próximo projeto. Eu tenho isso em mente não é nem para seguir carreira, é uma forma de agradecer. Aí ela falou: bom, então por que você não grava? Eu falei: pois então. O que tá faltando é porque... Falta uma música. Não falei que dá uma música que faltava. Falta... porque eu preciso pagar os músicos, pagar estúdio, eu não tenho empresário, eu sou sozinho, então até o momento eu não consegui, né, tirar um dinheirinho para fazer isso, mas assim que Deus permitir. Mas você tem mais algum? Eu falei: tenho. Aí eu cantei.
Aí ela foi e bateu assim na perna do marido dela, Francisco. Bateu assim e falou, você não ouviu o que ele falou? Ele, como assim? Precisa repetir? Aí, você tem certeza? Assim. Aí ele pegou, isso era no domingo, ele falou, Léo, vai amanhã no estúdio e faz o orçamento que eu vou te patrocinar para gravar esse trabalho. Meu, eu falei, sério? Ele falou, sério. Aí, beleza. Na segunda-feira eu fui até o estúdio, falei com o Jânio Santoni, um dos top de maestro e tal. Aí combinei com ele, acertamos, liguei do estúdio, ele falou, não, pode fazer. Aí ele preparou lá o estúdio para eu gravar, porque eu não tinha gravado as músicas, nem celular, nada, era tudo na cachola. Falou, então grava a voz e violão aqui pra gente amanhã já começar a fazer os arranjos. Que eu gosto muito de participar de todas as etapas, né? Aí fui e cantei. Ele falou, Léo, tá errado, nós combinamos pra fazer 12 músicas. E você gravou só 11, falta uma. Falei, não, mas no decorrer... Vai sair, Deus vai providenciar. Aí o estúdio era na Vila Maria e eu moro na Vila Prudente, Zona Leste. Aí eu saí, no meio do trânsito, eu fiz a 12ª música, sem violão, sem nada, letra e música, eu peguei o celular e gravei, cheguei em casa, mandei pra ele, falei, João, posso te mandar a música? Ele, como assim? Falei, saiu agora. Tá gravado no celular, sem violão, sem nada. Aí mandei, aí o nome da música, Só Existe um Caminho. Aí eu entendi. Deus me deu 11 primeiro e não deu a 12ª, porque eu não tinha como eu gravar. Então não ia adiantar, eu não ia conseguir. Aí no dia que veio o patrocínio para gravar, ele mandou a 12ª. Agora, o legal você ter falado isso daí, porque tem uma coisa... Eu não gosto muito de ficar rotulando as coisas. Cara, eu acho que assim... Tipo, tá... Tudo bem, até comentei antes de começar a gravar, pô, será que camisa de rock não combina muito, Léo Araújo é sertanejo? Mas, cara, eu acho que, assim, música é música. Exatamente. Cara, você não precisa... Você vê, você cantando as músicas sertanejas aqui, cara, eu gosto, é uma coisa que... Mas, ao mesmo tempo, se você botar o Fred Mercury cantando, eu vou gostar também. Eu gosto do... Eu tenho uma frase que eu costumo brincar, que a minha playlist é de Tião Carreiro ou Led Zeppelin. É isso. Ah, só que aí começa a rotular muito e tem esse rótulo assim do gospel. Cara, que eu acho que isso é uma coisa que não precisava ter. Infelizmente, igual, tipo, eu nasci e fui criado na igreja católica, como, né, é nítido... Até já falei várias vezes, sou devoto demais de Nossa Senhora Aparecida, mas eu sempre falo, em qualquer situação da minha vida, eu pergunto para mim, o que Jesus faria nessa situação? Ponto. Porque Jesus, ele não separou ninguém. Ele não separou ninguém. Ele não tipo assim, eu não vou lá porque lá eles são de tal segmento. Não, ele uniu. Ele uniu. Então, se a gente for, independente de religião, mas todas, pelo menos todas que eu conheço, o maior, né, é Jesus Cristo e ponto, acabou. A gente tem que olhar para ele. Então, ele uniu, ele juntou. Então, por que eu vou separar? Né? Sabe por que eu vou separar? Ah, porque a minha igreja é melhor do que a sua. Não. A sua igreja, quem vai na sua igreja não vai pro céu. A minha igreja que é a certa. Entendeu? Então, isso eu acho que é muito... Porque Deus veio aqui e falou pra mim, essa igreja sua que é certa. Eu acho que em tudo, o fanatismo é muito perigoso. Sim. É muito perigoso, porque as pessoas né, se matam em nome da paz. Espera aí. Você vai na sua igreja... Não, mas a minha igreja... Às vezes a pessoa fala, você precisa se converter. Eu creio nisso. Todo mundo precisa se converter. Mas o converter não é eu sair da igreja católica e ir para a evangélica. O converter é eu parar de fazer as besteiras que eu faço. Como tem uma música do João Mineiro Marciano que fala... Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Você quer à frente das coisas olhando de lado. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. Desperta pra vida e acredite. Então, a conversão... Se eu sair da minha igreja e for frequentar a A, B ou C e continuar desejando mal, fazendo mal, não vai adiantar. Não, eu acho que, assim, durante um tempo, não cheguei a concluir o curso, mas eu cheguei a, durante o tempo, frequentar um curso de teologia.
E o professor de teologia era cristão, era um pastor. E eu conversando com ele uma vez sobre o certo e o errado, de uma maneira geral, ele falou assim: Pedro, você tem que fazer essa pergunta, que o Léo Araújo falou aqui agora. O que Jesus faria? Eu faço sempre isso, porque às vezes, né, você sai... Aliás, um abraço pro pastor Rodrigo, se ele estiver assistindo a gente. Isso aí. Porque, meu, se a gente fizer assim, essa pergunta, lógico que a gente, né, não chega, não podemos... Né? Né? Mas a gente tem que tentar imitar. Mas a gente, né, pô, é o certo, é o que eu confio, então é nele que eu tenho, meu foco é Jesus. Ponto. Aí as pessoas falam, às vezes, tipo, até no meu caso, que eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, é lógico que a idolatria é perigosa, lógico, mas não é, até eu costumo dizer, quando se reza, né, a Ave Maria, a gente pede que interceda. Então, até tem um Rogai ditado por que fala nós. assim, qual filho que não atende o pedido da mãe? Então a Nossa Senhora, não é que a Nossa Senhora Aparecida, não, ela representa a mãe de Jesus e ponto. Agora, falar que Nossa Senhora não era uma mulher extraordinária, meu Deus escolheu ela para ser o filho dele, né? Então ela toda mulher é maravilhosa, né? Mas a que foi escolhida por Deus, até eu tenho uma música minha, já gravei também, é Rainha dos Homens, o nome da música. Então, aí não fala de religião, fala simplesmente de Maria. O refrão, só ver se eu lembro. Maria, 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 Maria de vários nomes. Maria, rainha da fé, rainha dos homens. E um anjo chegou anunciando a vontade de Deus a uma jovem prometida a José. E ela respondeu com serenidade: faça-se em mim a vossa vontade. E assim fora feita a vontade do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, assim, eu não falo não é religião, é Maria, mãe de Jesus, ponto. Então, Mas essa não é uma das 12. Não, essa não é uma das 12. Mas você não vai fugir não, cara, eu vi uma das 12. Uma das 12. Uma das 12. Então, como a gente falou de participações, eu tive a honra, como a gente falou, né, quem gosta de música, ouviu falar do Zezé de Camargo, já sabe quem é. Sim. Pode ser de outro segmento e tal. Uma pessoa iluminada, abençoada, que aí não tem como não dizer que essa pessoa muito abençoada, que hoje se tornou um grande amigo, o Padre Antônio Maria. Ele me deu a honra de participar comigo de uma música chamada Deus é Demais. Deus é bom, Deus é mais. Escuta, meu amigo, você pode acreditar. Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é mais. Escuta, meu amigo, você pode acreditar. Deus é bom demais. Ele fez a vida e de presente nos deu. Depois mandou seu filho pra salvar você e eu. E toda a beleza desse mundo ele fez pra nós. Se precisa de um amigo, busque dentro de você. Jesus Cristo é vitória, te criou só pra vencer. Ele te liberta dos pecados. Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é bom, Deus é mais. Escuta, meu amigo, você pode acreditar. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Bom demais. Essa Deus é demais. Muito bom, Deus é demais. Aliás, tem uma história. Eu tô pensando que vai vir um louvor aqui, um negócio assim, tipo, sei lá, vem bem pra cima dessa, né? Porque eu falo assim, Jesus é alegria, né? A fé, eu acho que não precisa de você
para falar. Lógico, tem hora que o Espírito Santo vem, a gente chora, mas a gente ri também. Sim. Né? A vida é alegria. Outra coisa você disse, né, que em tudo a gente tem que procurar ver o lado bom. Eu sempre falo isso. Aliás, tem uma música nova do Gustavo Lima, nada a ver com gospel, nada, o nome da música Retrovisor. Meu, a música é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi nos últimos tempos. E tem uma frase dela que me marcou demais. Eu tenho seguido muito assim, sempre pensando muito nessa frase. Comece a ver o copo meio cheio e não meio vazio. Se eu olhar para o copo, pô, tá meio vazio. Meu, agora, pô, meu copo tá meio cheio. Já é diferente. Né? Então, essa música é maravilhosa. Ela começa assim: só tem louça pra lavar quem tem comida no prato. Só paga IPVA quem já conquistou um carro. Só passa a noite ouvindo choro quem teve a benção de um filho. Só tem que acordar cedo quem tem um emprego, você já pensou nisso? Comece a ver o copo meio cheio e não meio vazio. Meu, E é assim, a vida é simples assim. No meu caso, muitas pessoas já sabem um pouco da minha história, mas aproveitar aqui o Faladoria, ó, já decorei, né? Agora. Quando eu vim para São Paulo, eu já tinha em mente, lógico, que eu queria música para minha vida. Mas eu vim para São Paulo por causa de uma doença que até hoje é devastadora. Na época as pessoas não falavam nem o nome, falavam doença ruim, aquela doença. E eu tive câncer. Eu tive um osteosarcoma, olha que nome, osteosarcoma telangiectásico. Trava a língua. Tá bom. Né? É um sarcoma ósseo, né? Eu tive no fêmur, no meio da coxa, eu tive que amputar a minha perna. Tenho 10 centímetros só de coxa. Isso há 33 anos atrás. Né? Eu tinha 15 anos na época. E até hoje a quimioterapia é uma avalanche, né? É devastador. Tá na frente, ela mata as células que estão doentes, mas também cabelo, tudo, né? E é muito difícil vencer. Mas há 33 anos atrás, mais de 30 anos atrás, era mais difícil ainda. Era mais complicado ainda. E graças a Deus eu tô aqui para contar, dar o testemunho da minha história. Graças a Deus. Né? Eu tenho até um grande amigo, mora lá em Brás Pires, da minha terra, querida terra natal, lá nas Minas Gerais. Ele sempre perguntava para mim assim, pô, Léo, você sempre foi uma pessoa de fé e tal, pô, e com 15 anos amputar sua perna, você sempre fala de Deus, você já perguntou para Deus? Eu falo, olha, eu realmente converso com Deus, mas eu nunca perguntei para ele isso. Mas se ele quiser falar um dia comigo, ele fala. Né? Aí eu falava assim, você é doido. Aí o que acontece? Também em 2017, que foi quando eu comecei a minha carreira solo, né, o primeiro trabalho solo, eu tive novamente no GRAAC, que eu amputei aqui em São Paulo, no GRAAC, que foi fundado em 92, quando eu vim para São Paulo. E eu fui fazer não era para consulta, nada, fui bater um papo lá, fazer uma visita e tal. Aí um dos médicos da época, na verdade o Dr. Sérgio Petrilli, falou que queria falar comigo, né, para antes de eu ir embora, e na sala dele aí, ele falou, quero te agradecer. Eu falei, como assim? Falei, porque quando você doou a sua perna, que eu doei a minha perna para estudos, né, para o GRAAC, a Escola Paulista de Medicina, falou, quando você doou a sua perna, a gente estudou aqui no Brasil, aí foi para outros lugares, que fragmentamos ali a parte do tumor, e muito das drogas que estava naquele tratamento de quimioterapia não estão mais e foram acrescentadas outras. E literalmente tem um pedacinho seu ali. Aí eu liguei para esse amigo e falei, Deus falou comigo. Então eu fui usado. Eu me senti privilegiado. Falei, bom, não que Deus precise disso, né? Não precisa de nada disso. Mas o motivo de eu agradecer demais. Já que ele não precisa, ele fala, pô, eu não preciso disso não, mas eu vou colocar você para... né, para os médicos lá, né, vasculhar aquele tumor. Então, hoje, né, 33 anos após, eu tenho uma perna mecânica, trabalho com o que eu mais amo, que é música, venci o câncer. A luta é difícil, mas eu sempre falo também, não existe, aliás, tudo é música, para mim tudo vira música. Eu tenho uma música que ela fala que não existe
não existe um guerreiro que volta da guerra vencedor sem cicatriz. E eu tenho a cicatriz da guerra que foi para vencer o câncer. Lógico, eu falo eu venci porque eu tô aqui, né, representando Toda a família. toda a todo família, os médicos, aquela, né? Então, que é um batalhão, é uma guerra mesmo pra gente vencer. Então, mundo. Mas você tinha 15 anos. 15 anos. Como é que você recebeu essa notícia com 6 anos? como eu falei daquele diretor que disse que o fio da navalha ou é normal ou o outro é louco, eu acho que eu tô ali pro lado do... Vou te contar. Você já cantava, já não? Não profissionalmente. É que eu morava em Brás Pires. Na época eu cursava a 8ª série. Meus planos era vir para São Paulo em 93 para continuar estudando, trabalhar com outros meios, se não com a música de início, né? Mas já tinha certeza que... Porque São Paulo é onde roda as coisas, né? Eu queria música para minha vida. Aí em 92 eu senti uma dor muito forte no joelho. Que a minha cidade é pequenininha e eu morava no sítio. Aí, só que, pô, moleque, 15 anos, imagina, eu costumo brincar que era um Maverick V12 com o tanque cheio, né? Então, cavalo bravo, pulava, tudo, né? Aí, e a gente tinha, lá não tinha hospital, tinha, né, um postinho de saúde que o médico... Paradrapo, ele fazia com as ferramentas possíveis ali o que podia, né? Aí não tinha nem como fazer o raio-x, nem nada. E eu cheguei com muita dor, aí eu lembro que ele me perguntou se doutor Orlando, né, foi mais um anjo na minha vida. Ele perguntou se eu tinha batido, eu falei, doutor, provavelmente eu bati a perna em algum lugar, porque bater é normal para mim. Na hora que eu fui pular a porteira ali... Não para causar essa dor. Aí, beleza, ele olhou, examinou aquilo ali. E Deus é tão maravilhoso que ele tinha um irmão que era médico também, mas trabalhava na outra cidade, aí já Barroso, que é uma cidade maior, e o médico oncologista. Então, aí ele ligou pro irmão, ele falou lá com o irmão dele, o irmão falou, manda esse menino pra cá, porque tem todo sintoma de ser um tumor. Aí desse hospital, que eu fiquei só 3 dias em Barroso, aí depois fui transferido para Juiz de Fora, pro Instituto Oncológico de Juiz de Fora, que tem uma história maravilhosa, aliás, o meu anjo, Janete, mora lá, enfermeira, depois eu conto a parte da Janete, que é meu amor. Aí, na época, né, tô fazendo os exames e seria São Paulo ou Rio de Janeiro. Como eu já tinha planos de vir para São Paulo, eu falei, São Paulo, bora para São Paulo. Aí meu pai saiu de Juiz de Fora, foi para casa para ajeitar umas coisas para a gente vir no dia seguinte para São Paulo. Chegou um médico da equipe que estava ali cuidando de mim, uma semana, 10 dias que eu estava ali no hospital. Aí chegou e falou, preciso conversar com você. Eu falei, tudo bem, doutor, pode falar. Você vai para São Paulo, né? Escolheu São Paulo, né? Tá, São Paulo é muito bom, tá, não sei o quê. É o seguinte, lá você vai continuar fazendo todos os exames, mesmo, realmente, todos que a gente passou, que você vai fazer, repetir, tudo. Mas, no seu caso, pela minha experiência, você vai amputar a sua perna. E virou as costas. Só tava eu no quarto, ele chegou, falou assim, virou as costas e foi embora. Na hora, lógico que... Com 15 anos. 15 anos. Aí, tipo, a minha vida, né? O que eu faço com as 2 pernas, com 15 anos, doido de tudo. E o que eu vou fazer? Aí veio o choro. Só que do mesmo jeito eu falo que ali Deus sentou do meu lado. E foi... E secou minha lágrima, tipo assim, foi como se eu ouvisse assim... Como se eu ouvisse? Não, eu tenho a certeza que eu ouvi de Deus assim, filho, perna faz parte do corpo, não da vida. E do mesmo jeito que veio aquele choro, parou depois dessa minha experiência, vamos dizer assim, essa experiência com Deus, assim. Aí o médico volta uns 15 minutos depois, tudo bem? Eu falei, tudo. O mesmo médico? O mesmo médico. Ele falou, você tem certeza? Você tem certeza que eu te falei? Eu falei, você entendeu? Eu falei, doutor, eu sei como é que é viver com as 2 pernas, agora com uma só depois que tirar. Aí ele sentou na beirada da cama e falou, agora eu tô entendendo, porque eu passei por cima de tudo que eu aprendi. Desde a época de faculdade, de tudo, passei por cima de ética, de tudo, mas eu não consegui conter que eu tinha que te falar. Agora você... É por isso. Como é que ele agiu desse jeito? Aí beleza. Foi o choque e a melhor coisa que me aconteceu. Que eu cheguei em São Paulo, fazendo todos os exames, mas na minha cabeça, tudo correndo como planejado. Fazer todos os exames, vou amputar a perna e bom. Aí vinha a psicóloga de manhã,
conversar comigo de manhã, depois do almoço e finalzinho de tarde. Só que no Hospital São Paulo, pelo SUS, aquela loucura, eu cheguei e não tinha leito. Aí eu fiquei na maca no corredor. Então você imagina, morrendo de dor, aí chegava, né, paciente correndo, ele passava com a maca, aí batia. Então... Isso foram uns 5 dias no corredor até surgir uma vaga. E a psicóloga lá, Bárbara, doutora Bárbara. Até que ela tinha que fechar o cerco e falar da real, ali mesmo que era 99,9% que você vai amputar. Ela tinha que chegar nesse, né, tipo assim, por um milagre, mas, né. Aí ela foi apertando o cerco, eu falei, Bárbara, você quer me dizer que eu vou amputar a perna? Ela, não, calma. Eu falei, não, eu já tô sabendo desde Minas. Ela, como assim? Eu contei a história e ela aí deu risada. Eu falei, pra mim tava tudo certo. Ela falou, eu perdi uma semana de serviço. Eu falei, não, mas pra mim tá tudo certo. Então foi assim, então é uma coisa de Deus. É Deus mesmo que me conduziu, né, pra essa missão que eu tinha de amputar minha perna. E depois, antes de colocar a perna mecânica, aí já em São Paulo, que eu já fui cobrador da época das perua aqui em São Paulo, cobrador, vidraceiro. Não, então, eu ia te perguntar, mas você já falou antes, quando você veio, aí você, depois que teve você veio pra São Paulo, aí você chegou a trabalhar como cobrador. Cobrador, na época Na da perua. perua, As Kombi. não, mas não é na época dos pirueiros que não era nada legalizado. As combosa mesmo, Para filho. no próximo aí! A gente ia gritando, né? Meu, Que linha você fazia? Eu fazia Capão Redondo Santo Amaro. Capão Redondo Santo Amaro, eu não sei gritar, não. Você grita assim: Perus, passa na Lapa, caixa d'água! Aí, e na época eu não tinha perna mecânica. Eu não usava perna mecânica. Ah, sem prótese, não, sem nada. Perneta, filho. Aí... Mas tinha que descer da Kombi pra abrir a porta pros então, passageiros. filho, tinha passageiro que esperava no final, deixava as outras ir embora porque queria ir com o cobrador maluco. a muleta debaixo do banco ali da perua e eu sempre ia lá no chiqueirinho, que a gente fala, né, lá em cima do motor, que a gente punha tanto de gente que coubesse ali. Normalmente era o motorista mais 2 na frente, aí 4 em cada banco. Exatamente. E mais os 3 do chiqueirinho. Mais os 3 do chiqueirinho. E quando aí eu pulava, eu ia no chiqueirinho, quando tava vazia ainda, que tava na linha, eu ia na frente, né, gritando, alguém queria entrar, dava sinal, tipo assim, eu pulava, abria a porta, as pessoas a princípio olhavam assim, né, tipo... e foi uma época corrida, mas a gente se divertia. Na vidraçaria, que hoje o meu patrão é meu amigo até hoje, olha só, 94 que eu trabalhei na vidraçaria, em 94. Tem ainda a vidraçaria Nova Santo Amaro, na rua Paulo Porpora, ó, lembro o endereço até hoje, Parque Novo Santo Amaro. E aí eu fui trabalhar com ele, uma vidraçaria de bairro, pequena, assim. Então, tipo, você chegava e comprava os vidros, você já via o vidraceiro cortando ali naquela mesa e tal, não tinha nada industrializado, não, era na mão mesmo. Aí, falou, olha, me ensinou a fazer as contas, né? Aí falou, ó, pegar o cliente, você passa o orçamento, se eu não tiver aqui, você fala, ó, daqui a pouquinho o vidraceiro chega e já corta o vidro. Falei, ok. Primeiro dia eu fiquei olhando quando ele foi cortar, aí ele saiu para fazer uma colocação, eu peguei o retalho de vidro e comecei. Aí, e foi assim uns 3 dias. Eu não me atrevi a fazer. Cortar a peça mesmo. Né? Mas aí. O retalho você acho foi que treinando. No quarto dia, ele saiu, falei. Aí chegou um cliente, eu fiz o orçamento, aí ele pegou e viu, né? Eu pulando, falei, tipo, meu. Isso é vidraçaria ou hospício, né? O dono deixou um sem perna aqui, é doido. Que é perigoso mexer com vidro, né? Aí ele pegou e perguntou assim, o vidraceiro demora muito para chegar? Eu falei, não, uma coisa de 10, 20 minutos no máximo. Então tá bom, vou aguardar. Aí tinha uma pastelaria, uma barraca de pastel assim bem do lado, falei, vou tomar um caldo de cana, comer um pastel aqui quando eu chego. Falei, beleza. Aí eu fui, falei, o máximo que pode acontecer é eu errar todas as medidas, mas meu filho, fui lá e cortei os vidros, aí chamei, tá pronto o vidro. Eu não vi ninguém chegar, falei, não, eu cortei. Ele, como assim? Aí eu falei, olha, desculpa a minha primeira experiência, se der errado, senhor, por favor, volta aqui que a gente troca os vídeos sem problema nenhum. Aí, lembro como se fosse hoje, tipo assim, vamos supor que a compra dele deu R$100,
ele me deu 250, que o resto era caixinha. Aí o patrão chegou, passei pra ele falou, não, pô, caixinha é sua, mas você é doido, como é que você cortou isso se quebra? Eu falei, ó, eu arrisquei agora, falei, agora vamos torcer pra dar tudo certo. Aí, graças a Deus, esse não voltou e eu... Aí virou Aí, vidraceiro. vidraceiro. Aí aprendi a colocar, ver. Depois eu tive por um tempo a minha própria vidraçaria de bairro, que esse Você chegou a ter uma patrão vidraçaria? montei. O pessoal pensa que a vida de artista é só glamour. Não, não é só palco, Cobrador não. de perua. Cobrador de perua, cara, eu gosto de falar essas coisas porque, por exemplo, pra gente é normal, eu andei de perua. Agora o Gustavo, por exemplo, tá gravando ali, não sabe nem do que a gente tá falando. Não, exatamente. Eram umas Kombi. Mesmo, e fugindo do DTP. É, tudo. Não, pior que a gente fala assim, né? A pessoa fala, pô, mas fugindo. Pô, a gente só queria trabalhar. É, cara, Era e só o DTP trabalhar, mas só que não dava pra regularizar, né? Tinha o DTP. Ah, tá pegando aí os rádios, né? Tá pegando em tal lugar. É verdade. Ah, os caras estão aqui em tal lugar. Em tal lugar, a vem, gente dali. Isso, né, aqui, já aqui em São mandava Paulo. os passageiros descer, né? É, Tá tendo fiscalização. Não, aí parava, mas eu vou, se vira. se vira, sabe? É isso. E a gente, assim, isso, essas peripécias de vidraceiro, cobrador da perua, já aqui em São Paulo, depois de amputado, né? Mas antes eu trabalhava na roça mesmo, plantando milho, arroz, feijão, era labuta de roceiro mesmo, com muito, tem calo até hoje. O pessoal fala, você trabalhou na roça, graças a Deus e muito, hein? Ô, Brás Pires. E assim, aí como eu falei, eu montei uma vidraçaria pequenininha, né? Aí até esse meu patrão que me ajudou falou, não, aluga lá perto da sua casa o ponto lá, eu te levo os vidros, forneço o vidro, aí você, né, depois que vender, você paga. Beleza. Só que aí eu já tava cantando na noite também. Então, chegava em casa às 5 da manhã, tinha que abrir a vidraçaria às 8. Aí eu peguei e falei com um primo meu, Vadico. Vamos ser meu sócio na vidraçaria? Bora. Aí, juntamos lá uma graninha, compramos uns vidros, beleza. Aí o combinado era o seguinte, ó. Eu vou pra vidraçaria todo dia, mas você vai na parte da manhã. Abre a vidraçaria, que eu chego do show 5 da manhã, durmo até umas 10 ali, depois eu vou. Combinado. Só que aí ele gostava de me ver cantando, ele ia pro show. Aí ele ia pro show e não ia embora cedo. Mas que imagina! adiantava? Por quê? Mas imagina! Aí, só que a gente não morava na mesma casa. Então eu ia pra minha casa, ele ia pra dele. E teve algumas vezes que eu cheguei na vidraçaria tipo 11 da manhã e a vidraçaria fechada. Aí eu peguei e falei assim, pô, não dá. É música que eu quero mesmo. Não. Falta de Por juízo. quê? Ó, vamos ser sócios, vamos. Aí eu trabalho à noite e você fica na vidraçaria de manhã, tá bom? Tá bom. Aí saía à noite ele ia junto. Ele ia pro show, eu chegava aí eu pensava. Aí aconteceram algumas vezes, eu falei, pô, não vai dar certo. O meu negócio é música mesmo. Não adianta querer outra coisa. Aí eu fui, chamei ele e falei, ó, vou passar minha parte pra você. Ele falou, não, mano, não tem dinheiro. Eu falei, não, se vira. Fica aí, quando você vender, eu já tava, né? Resumo, a vidraçaria durou 2 meses depois que eu saí, porque ele não conseguia abrir. Vai contando seus podres. Aí, até hoje a gente se encontra, ele dá risada e lembra, fala, meu, pior que era, né? Eu era meio sem juízo, né? Eu ia pro show e não conseguia. As doidices. E a partir daí foi só música na minha vida, só música. Mas dá um negócio assim, né? Quando você. Quando você passa essa barreira, né? Que você fala, meu, vou largar de trabalhar com outra coisa, vou viver disso aqui. É muito. É um momento de uma decisão muito. Para muitas pessoas, muito difícil, mas, meu, se você tem. Até vou citar o Gustavo Lima de novo. Eu falei da música Retrovisor. Gustavo, depois eu vou cobrar essa propaganda. Ele, numa entrevista dele, ele disse assim: me perguntaram qual é o meu plano B. Eu falei, não, meu plano B é fazer o A dar certo. Porque se você, imagina, você, né, agora trabalhando aqui montou o podcast, se você for trabalhar pensando, meu, não vai dar certo, mas então nem monta. Nem monta. Pode não dar? Pode,
mas você tem que ter convicção de que vai dar certo e fazer por onde dá certo, né? Já tem, né, 25 anos que eu trabalho só com música. Então, assim, deu certo e graças a Deus, muito certo. Tô compondo, tô levando alegria, me sustentando, passando por dificuldades, lógico, mas quem Todo não mundo passa? passa, né? Não Né? tem. Melhor passar dificuldade fazendo o que gosta do que, que- né? Pô, então, e eu tenho um ditado, né, que Santo Agostinho dizia que quem canta reza 2 vezes, né? Então, filho, vou vestir a camisa e bora pra cima. Demora outra, é isso aí. Léo, falamos tudo já? Será? Não? Rapaz, Faltou alguma coisa? aí eu não. Você percebeu que eu falo pouco, né? Ah, sim. Eu gosto de convidado assim, que não me dá trabalho. Assunto tem muito. Se a gente for contar as histórias todas. Não, você falou que você morou na roça, que Já. trabalhou de cobrador de lotação, de vidraceiro, que a vidraçaria deu certo, que era seu primo, não? Meu primo, é meu primo. Seu primo ia pro show junto com você? Zé Geraldo, Vadico. Não dava certo. Você falou das participações que você teve, né, nos discos. Pô, não chama mais disco agora, né? Não, é agora EP. nem EP mais, Nem né? EP não é Agora mais. é participação no musical ali, porque hoje em dia, né? Porque antigamente o cara fazia tinha a produção do disco, né? Do disco. As músicas se conversavam, você tinha todo um trabalho Exatamente, ali. Agora tinha não, todo agora um você lança enredo, músicas. E agora, assim, com as plataformas digitais, é aquilo que a gente falou. Em tudo tem o seu lado bom então a gente tem que procurar ver o lado bom. Por exemplo, na época do vinil, não existe, na minha vida eu sempre falo assim, não tem nada que eu tenha, tipo assim, de frustração, de tristeza. Mas uma coisa que eu gostaria de ter tido a oportunidade é gravar vinil. Eu sou apaixonado, eu não peguei. Eu já cheguei já era o CD, né? Uhum. Quando eu tive, eu cantando, no começo de carreira, ainda se produzia vinil, mas a gente não tinha condições de gravar. Então, Era quando a caro, gente, né? quando a gente teve a possibilidade de gravação, já era o CD. o CD. Mas até eu tenho pesquisado, tem uma fábrica, se não me engano, no Rio de Janeiro, que agora está fazendo vinil. Eu vou fazer pelo menos um para eu colocar lá, que eu tenho o toca-disco em casa. E funciona. Chego lá, coloco. Mas tem agulha? E se quebrar a agulha? Tenho, acha depois? você tem ideia? Eu tenho um gramofone, que é a manivela. A manivela. Que eu ganhei da Ana Agnes e do Jorge, lá de Campo Limpo Paulista. Aí, só que com a modernidade hoje, por exemplo, antes o cara gravava o disco, depois confeccionava tudo. Imagina rodar o Brasil inteiro, que tem história até João Paulo Daniel, num Fusca, com o Fusca cheio de vinil. Hoje, assim, do estúdio mesmo, você terminou a gravação, a mixagem, meu, já manda. Lá, já foi. E eu lembro E outra coisa também que caiu meio em desuso é a questão de você, no lançamento da música, você. Não sei como dizer agora, mas você fazer parcerias com programas de TV e programas de rádio para poder divulgar aquela música, Exatamente. né? Até uma passagem que tá no filme do Zezé de Camargo e Luciano, que o cara promete para ele que vai gravar o disco. Aí quando você tiver as mulheres, quando ele compôs o El Amor, fechou o disco e tal, e gravou. Aí gravou e o dono da gravadora falou assim, não, gravar é uma coisa, prometi que ia gravar e tá gravado. Lançar é outra coisa. É outra coisa. E já não é mais como era naquele tempo, né? Hoje em dia. Sim, é porque hoje, com a facilidade, tem, infelizmente, não é falando mal, assim, mas que envolve sonho de pessoas. Mas tem algumas pessoas que, pela facilidade que se tem hoje de gravar, o cara tipo, vamos, tá na moda aí, é sertanejo, vamos montar uma dupla nós dois, vamos gravar aqui, mas não procura se preparar primeiro, né? Pô, você quer fazer? Vai lá, estuda um pouco, né? Se não tem a possibilidade de estudar durante muito tempo, mas pelo menos para você fazer. Então, essa facilidade trouxe esse lado ruim da história. Mas para quem vive e trabalha nesse meio, né? Facilitou. Por exemplo, mesmo vai ser lançada agora, nas próximas semanas, uma nova música minha,
Ela já até tá tocando na Rádio Terra, Terra FM São Paulo. Eu terminei, no dia que eu terminei de gravar, eu mandei do estúdio. A gente terminou de gravar, fizemos, né, no dia que terminou a mixagem, masterização, eu mandei do estúdio mesmo, já pro cara da rádio, e já começou a tocar a música. Eu fiz uma versão exclusiva pra Rádio Terra, né? E aí já tá na programação, graças a Deus. Meu amigo, a moda e eu. Aí eu falo do universo sertanejo, dos grandes compositores, grandes músicas. Pô, eu canto um pedacinho, se puder. Não, claro, não, eu quero, você não vai sair daqui sem cantar essa música. A gente tá desde o começo falando dessa música, mas só aproveitando que você deu abriu esse espaço para falar alguma coisa aqui, graças a toda essa modernidade que a gente tá aqui agora. Exatamente. Porque antigamente, para você ter uma estrutura parecida com isso aqui, cara, era muito dinheiro. Não dava, cara. Não tinha como. As próprias... 3 câmeras, corta pra cá. Corta pra cá, corta Põe pra o lá. GC agora. Aí, ó. Aí, tá cara, vendo? isso daí antigamente tinha que ter um caminhão de dinheiro pra fazer isso. Como fazer, né? Como fazer? A equipe era muito maior, era tudo muito mais trabalhoso, muito mais. E sem contar, né, a parte financeira era uma coisa, não tinha essa pulverização de internet, de tudo, é graças que as tecnologias foram ficando mais acessíveis. Exatamente. Né? Como a gente está comentando do caso de música, meu, imagina você, até uma das coisas que eu falei que eu não tive a possibilidade de gravar o vinil, porque a gente não tinha recursos financeiros para gravar. Então hoje já é mais acessível. O sonho, vamos dizer assim, o sonho ficou mais acessível. E mesmo assim, uma coisa que eu não sei, eu vou dar uma opinião aqui, eu não sou músico, mas é uma coisa que eu acredito que ainda acontece. Que, por exemplo, vamos supor, eu quero gravar uma música. Aí vamos botar minha voz lá no Platus, né? Como tem o outro, né? Do Autotunes. Tem Autotune, tem alguns aí. Aí vão acertar minha voz lá. E aí quem vai tocar o violão? Não precisa. O computador faz o violão. Quem vai tocar o teclado? E antigamente você chamava os músicos, pegava um cara que fazia o arranjo, né? Exatamente. Compunha ali um arranjo, aí tinha, vamos colocar o teclado, vamos colocar o violão, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Então esse trabalho acabava gerando uma música com uma qualidade melhor, né? Exatamente. Aí hoje em dia o cara quer ser muito afobado, vou lançar, não precisa, faz qualquer coisa. Exato, essa parte ruim da história que eu falei, tipo essa música que vamos apresentar daqui a pouquinho, aí ela tem gaita, né, mas o cara tocou mesmo, viola. Foi o Daniel Franciscão, lá de Jundiaí, fui até lá, o estúdio. 12 cordas, né? 10 cordas. 10 cordas. Viola 10 cordas. O 12 é craviola. Tipo violão de 12. Aprendi mais uma agora. E aí, assim, o sanfona, mas tudo acústico mesmo, tudo tocado mesmo. Então, esse carinho com a arte que, infelizmente, para alguns se perdeu. Mas prevalece ainda toda a produção com a facilidade. Por exemplo, o meu trabalho anterior, quem produziu uma parte foi o Diego Farias, mora em Goiânia. Eu passei as músicas para ele, aí ele produziu lá a parte dele, aí mandou para mim os arranjos e tal. Uma parte ele gravou lá, outra parte o Wagner Sanches, que colocou guitarra e violão aí aqui em São Paulo. Aí, tipo, por causa de toda essa tecnologia, a facilidade. Por exemplo, eu passo a música, o cara ele tem um home studio, ele grava o instrumento ali, manda, e a gente... E aí do autotune, dos negócios da voz lá que você falou, tem muito, infelizmente, com isso, muito artista fabricado. Só que se for para ele cantar ao vivo, por isso de muitos que tá cantando, tem situações ruins que eu acho que o artista vai lá e fica dublando. Se for para fazer ao vivo, aí já não vai. Então é muito... Claro que assim, eu gosto, já que a gente tá falando isso daí, eu tenho uma visão assim que muitas vezes
esse recurso de dublar não é nem porque o cara não consegue, não tem a capacidade para dublar. É porque às vezes ele vai num programa de TV que não tem ali os recursos para Não, mas fazer a assim, música ao vivo. nos Então, programas, aí eu concordo plenamente que tem que ser, porque porque né, o facilita cara, para quem todo tá mundo, gravando né? ali, pô, vai Exatamente. ter que passar banda aqui. Não, põe o Exatamente. playback, aí Vai o cara dubla e e pronto. dublar, assim, mas eu falo, Agora acontece tem muito em gente. show. Ah, não, aí não. Pô, Acontece em não, show. não. Tipo, o Pera um cara tá pouco. cantando aqui, aí ele descuida de uma frase, e ele, aí sai a voz e ele não. Então é muito Se eu complicado. sair da minha casa, vou até chegar mais perto do microfone. Se eu sair da Se minha casa ajeitar, pra ir né? num show, pô, eu vou sair da minha casa, vai ter um show do Léo Araújo. Eu vou sair da minha casa, vou, sei lá, eu vou até de Uber, porque eu vou tomar um Né? negocinho, não Tomar vou um estar recurso. dirigindo, tomar um recurso. Eu quero ver o Léo Araújo cantando. Se fosse Exatamente. pra ouvir o playback, eu pegava o. Eu ia falar que ia pôr o CD, como eu sou Pegar, velho. né? Eu abria o Spotify e botava lá, Léo Botava lá. Araújo, pronto. Pronto, exatamente. Mas isso acontece. E gente, já presenciei cada coisa que ai, é intragável. Eu falo, meu, pelo amor de Deus. Até um amigo outro dia estava falando, "Ah, mas tem artista que às vezes faz isso, porque tipo, ele tem 35 shows no mês, então não consegue. Eu falei, pô, então faça 20. Né? Né? Não é só. Faz 20 bem feito, Faz né? 20 bem feito. Até tem pouco tempo eu vi o Vitor, do Vitor e Léo. Não lembro se foi o Vitor ou se foi o Léo, que ele falou: olha, o nosso show. Até bom que uma coisa boa que você não tem dupla é que as pessoas não te confundem. Né, Porque a dupla a gente sempre troca. exatamente. Na minha época tinha dupla, é o manco da dupla. É referência, mano. Eu sou um homem muito sério, porque eu não posso sair por aí e aprontar. Todo mundo vai O povo lembrar. já vai. Não lembra de você que tava junto comigo ali, mas lembra. Não, aquele é o manco. Não, se eu estiver junto, vão falar, é o gordo. Aí eles falando que o show deles, até hoje, com todo esse tour, é 100% ao vivo, porque tem o famoso VS também. Para algumas coisas. Que o BS que acerta a voz? Não, o VS é o seguinte: você grava os instrumentos Tá. ali em pista separado, então, tipo assim, tem no palco 4 músicos. Tipo, tem um violão, bateria, baixo e sanfona. Só que aí você, quando tá escutando, você escuta violino, guitarra, back vocal, então, Tá. que aí já leva tudo gravado, né? Isso, tudo gravado, aí tem que cantar, e quem for, Quanto com a ponto, parte que pra no não ficar no tempo metrônomo, né? certinho, Tudo né? no metrônomo e tal. Aí, por um lado, aquele, pô, o cara leva 5 músicos e tem o som de 16 músicos tocando. Só que perde aquela coisa do humano, sabe? Até um errinho no meio ali, uma respirada a mais faz toda a diferença, né? Perde a emoção, porque fica mecânico mesmo, que você não pode, tipo, se o artista está usando o VS no meio da música, ele quer fazer uma brincadeira e uma frase, ele quiser repetir além do que foi na gravação, já não dá. Que é o legal do show, Que é o né? legal. Tipo, tá cantando, a galera tá cantando, meu, banda, ó, segura aí, vamos lá, refrão de novo. No VS, aí tem até a possibilidade, mas aí sai o VS. Aí aquilo que você tava escutando, 50 instrumentos, passa a ser 5. Então é algo assim. Aí eu achei bem interessante essa. Por isso que ele falou, meu, nosso show é. E não tem nada mais gostoso. Igual você falou, você vai pro meu show, meu, se for pra eu estiver cantando lá com a banda, opa, você escuta o solo de sanfona, você vê o sanfoneiro tocando. Simples assim. Né? Que acontece, muita gente vê muito por aí, barzinhos, que eu canto em vários barzinhos, mas às vezes o cara tá voz e violão, mas ele canta aí, sanfona, baixo, bateu. Eu falei, pô, mas cadê esse povo? Onde tá? Então, você vai, eu tô no barzinho, é voz e violão, você vai me ouvir Né? os meus acertos e os meus erros ali, ao vivo. Né? Então, mas faz parte, né? Hoje em dia tá cada vez ficando mais difícil, né? É. Porque inteligência artificial, Nossa. um monte de A coisa. inteligência artificial foi anteontem, eu tava conversando com um amigo e falei, meu, o problema da inteligência artificial é como tudo, né? Se a pessoa souber usar e dosar,
Uhum. mas Te ajuda. o problema é a pessoa não saber fazer essa dosagem e começa a viver realmente no mundo virtual. No mundo virtual não, no mundo né, artificial. Artificial. Tudo que você quer, você pede pro... Até música, o cara outro dia falou, meu, é muito fácil, agora falo com assim, eu tenho um aplicativo, sei lá como é que é, da inteligência artificial, que fala, eu quero uma música que fala, da minha infância eu trabalhava na roça e hoje eu sou motorista de aplicativo aqui em São Paulo. Vai lá e faz. Eu falei, isso não é pra mim, não. Eu não sei, cara. Eu não sei pra onde que vai isso aí, o que vai acontecer, porque é uma coisa assim, é uma realidade. Exatamente. Não tem como a gente fugir. Eu conheço jovens, amigos do meu filho, amigos do Gustavo, que tem assim, tem uma vocação para ser artista de criação, de imagem, que meninos de 18 anos que são contra a inteligência artificial por causa disso. Porque, tipo, uma coisa faz o trabalho de criação ali, mas totalmente artificial. Você pega aqui, ó, me cria uma imagem assim, assim, assim. Aí pronto, daqui a pouco vem aqui. Sim. Outro dia mesmo eu tava fui cortar o cabelo e tal. Aí a gente tava conversando sobre isso. Aí tinha Daqui a pouco você vai falar. Corte o cabelo do Léo Araújo. Isso é uma tesoura daqui no celular. Aí o amigo pegou e falou assim, meu. Aí eu tava falando, eu sou dinossauro para essas coisas. Aí falou, Léo, olha o que eu vou fazer. Ele foi e tirou uma foto. E falou assim, coloque uma loira sentado do lado do Léo. Nós já fizemos isso aqui. Meu! Aí ele falou assim, a gente tava ali conversando e tal, de boa. Aí ele me mostrou a foto. Uma mulher bonita, encostada com a mão no meu ombro. Eu falei, tá. Isso vai acabar com muito casamento por aí, pô. Falei, ou não. Isso é a sorte que a minha mulher confia em mim, né, Cacau Menezes? Um beijo, te amo. O Gustavo chegou outro dia aqui com esse negócio, mas era um vídeo. A menina vinha, bem abraça, assim. Beijo, abraça, meu, é loucura. Aí fomos fazer com o meu enteado, né? O Edson. Aí falou, não, faz. Que aí o que ele fez? Chegou na casa dele e mostrou, olha amor, o que a inteligência artificial tá fazendo? Se um dia você vê algum vídeo de alguém aí, é isso aqui, é IA. Né? Sacanagem. Um abraço pra minha nora, Stephanie. Né? Eu já mandei um beijo pra cá, cada uma já tá tudo certo. Estamos aqui no podcast de verdade, faladoria. É de verdade, que não é IA. Mas já que você falou da Cacau, você começou a cantar no molecão. Desde 25 anos 20 atrás. E poucos anos já cantava, já era aquela fase que era bagunça, né? Sim. Aí você foi conhecer a Cacau depois ou já foi nessa época? Rapaz, eu conheci a Cacau quando eu lancei o meu primeiro CD. Tá. Que foi em 2000. 2000. Em 2000. Aí na época... Aí não dava pra aprontar. Não, eu sempre fui, de verdade, eu sempre fui muito tranquilo. Sempre aprontei muito. Uhum. Mas sempre que eu tava com alguém, era com aquela pessoa. Tá certo. Entendeu? Não, santo não, mas sempre porque, a partir do momento que você tem o discernimento de ficar com alguém, você tem o discernimento também de chegar e falar, não dá mais, não precisa, né? Enganar as pessoas. Então, aí, na época que a gente se conheceu, ela trabalhava numa rádio, aqui em São Paulo, a Rádio Tupi. Era a Rádio Tupi FM. Agora virou top, né? Agora é mas top, é a maior rádio de música sertaneja. Então, na época, ela trabalhava com... Esse microfone eu vou comprar um remedinho. Não, tranquilo, depois nós ajeitamos. Ela trabalhava na Rádio Tupi e a gente foi até a rádio, aquilo que a gente falou, do Artista lá levar o CD, né? Fazer um contato pessoal. E a gente se conheceu ali na rádio. Alguns dias depois a gente fez uma resenha em casa, um churrasco para o pessoal da rádio, uns amigos de rádio assim e tal. E ela fazia parte da equipe da rádio, né? E aí a gente se conheceu, na época a gente se tornou amigos e depois a gente, cada um seguiu a sua vida e eu reencontrei a Cacau na época da separação da dupla.
Quando meu irmão foi para Minas, a gente se reencontrou. Aí você separou do irmão e... Olha que troca, né? Ô, tô dormindo de conchinha, agora é a delícia. E então, assim, a nossa história é muito legal, porque desde dessa época, a gente tinha uma cumplicidade, uma amizade muito boa, e a gente até tinha uma brincadeira que a gente falava assim, a gente ficava um tempinho sem se ver e falava, pô, você já foi mais humilde, hein? Aí depois que a Cacau até teve um outro relacionamento, casou, eu também, cada um, né, seguiu a sua vida. A gente ficou, pô, sei lá, uns 8 anos mais sem se falar. Teve um reencontro, vocês separaram, depois voltaram? Não, a gente não era namorado. A gente ficou, quando vocês se conheceram era só amigo. Isso, só amigo, né? A gente, né, trocou uns amassos, uns beijos. Uma amizade especial. Muito especial. Tanto é que hoje é minha parceira de vida. E aí cada um seguiu sua vida, né? Ela teve um outro relacionamento, eu também. E depois de muitos anos, eu tinha uns quase 2 anos que eu já estava separado. Aí, e morando eu estava em Joinville. Aí, um dia, tomando uns recursos, eu lembrei do telefone dela, que eu não tinha anotado em lugar nenhum, mas lembrei. E o universo estava a favor que ela não tinha trocado de telefone. Lembrei do telefone. Sem ter anotado em lugar nenhum? Sem ter anotado. Eu estava num boteco tomando umas. Aí lembrei, peguei o telefone, aí liguei para ela. Só que aí eu liguei e desligou na minha cara. Sem saber quem não. Eu liguei de novo. Aí desligou. Aí na terceira vez, ela atendeu. Aí quando eu falei alô, ela falou, você já foi mais humilde, hein? Aí eu peguei e falei, pô, você sabe o quê? Eu falei, esse 047, eu sei que você mora tá morando no sul e esse alô seu, só você tem esse sotacão mineiro. E a partir desse dia, dessa ligação, a gente nunca mais deixou de se falar. Nem um dia. Só que a gente foi se reencontrar, essa ligação foi em outubro daquele ano, e a gente só foi se encontrar em fevereiro. Mas a gente se falava todos os dias e também até fiz uma... tem uma música da Cacau? Tem mais de uma, tem algumas. Claro, né? Que coisa burra que eu falei. Um casal, lógico que vai ter várias músicas. Mas assim, né? A gente, quando a gente não tem dinheiro, a gente inventa modas, né? A gente inventa coisa. No meu caso, eu vou presentear com música, né? Olha, amor, e tem uma que eu gosto bastante, que a Cacau é comissária, né? Cacau é comissária de bordo. E eu fiz uma música que é a cara dela, que é Feita Pra Voar. E hoje eu acordei com a ressaca de saudade, meu corpo arrepiado com vontade de você. 24 horas sem teu beijo não aguento, tanto tempo sem te ver. Diz pra mim que hora chega no aeroporto, eu já tô te esperando. Te confesso do meu jeito a cada dia, mais e mais eu tô te amando. É só felicidade cada vez que você volta, família tá completa, nossos filhos, nosso lar. Mas quando você vai eu sinto orgulho, você foi feita pra voar. Você foi feita pra voar. E eu fui feito pra te amar. Aí sim, hein? Isso daí. E aí, assim, essa é a nossa história. Mas e essa fama de que os músicos é tudo assanhado e tal? É verdade isso? Tem. Mas antes da Cacau? Não, tem, é lógico, eu não sou solteiro, meu filho, solteiro tico no fubá. Mas é aquele negócio também. Eu acho que as pessoas às vezes falam assim, pô, mas tem a mulher que é muito atirada. Tem, realmente tem, mas quem impõe o limite, no caso, sou eu. Quando eu era solteiro, eu saía de casa na quarta-feira para fazer show, voltava na segunda. Só trocava a mala de roupa. Aí tinha uma senhora que ia em casa para lavar minhas roupas, tal, que eu morei 10 anos sozinho. Imagina. Músico morando sozinho. Eu passava em casa, era segunda e terça, era meu dia de folga, então eu dormia. Dormia na segunda, só acordava na terça à tarde. Aí já saía na quarta-feira,
eu já levava a malinha, a roupa ali do fim de semana todo. Na segunda eu chegava em casa, deixava a roupa suja e saía com a outra, com a outra malinha, e assim foram alguns anos. E é isso. Mas né? aí a idade vai chegando, a gente vai ficando mais sério, Né? aí a gente, Não, aí a gente vai- encontra o amor da vida da gente, aí muda tudo. A resenha com os amigos continua. Ah, sim, não pode faltar, né? Foi no dia, na semana, 15 dias atrás, até foi o aniversário do meu grande amigo Paranazinho, aí a gente vemos lá na resenha, na casa dele lá, e tava Gilberto Gilmar, o Alan do Alan e Aladim, o Matias, Bom do Sertanejo, Léo Araújo, imagina, foi até Paraná. bem seu dia. O Paraná não gosta muito de mim, não. É, Né? Porque eu sou muito largo. Aí quando eu tava gravando assim o programa do Stênio com a câmera aqui, eu ficava na frente dele. Aí, ele não conseguia aí ele tinha ver. que fazer assim pra ver o artista. Aí acho que ele não gosta muito de mim, não. Agora o Paraná, a gente botou o Gustavo pra gravar agora. O Gustavo é mais magrinho. Eu ele gostava não magrinho, é. Não atrapalha muito, não. E aí, mas as resenhas continuam. É das resenhas saem as músicas, é muito bom. É isso aí, né? E a gente falou do trabalho que você fez agora em parceria. A nova música? Não, teve uma nova música, você já falou, você vai cantar. Hum. Mas teve uma outra parceria que você fez também. Sim, eu tive a honra de ser convidado pela a Charene Winter. Ela é filha do Terry Winter, Isso aí, ó. que quem não sabe, alguns anos atrás, os artistas brasileiros mudavam o nome, né, para gravar Tinha as versões, né? Gravava internacional, né? Tipo, Sérgio Reis mesmo era Johnny Johnson. Ah, não, não, eu tô pensando que era. Isso eu sabia, mas eu tô pensando que é outra coisa. Não, é Eles isso botavam mesmo. uns nomes meio. Era o Johnny Johnson. E o Terry Winter, o nome dele é realmente Terry Winter, e um grande compositor de sucessos assim internacionais, mesmo, música em inglês, mesmo composta por ele. Só que um dos grandes compositores da música sertaneja também. Só que ele, para compor, né, tipo, eu falei o Sérgio Reis, imagina Johnny Johnson cantando modão, tipo o Sérgio Reis cantando, não ia dar, então Sérgio Reis. Aí imagina Terry Winter cantando. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão. Não ia dar muito certo, né? Mas essa música é do Terry Winter. Do Terry Winter e o Neil Bernardes. Só que aí o Terry Winter, para compor o sertanejo, ele pôs o nome de Chico Valente. Ele mudou o nome para poder ficar. Encaipirou o nome. Encaipirou, exatamente. Então aí os filhos dele, que é o Scott, a Charene, eles estão fazendo uma homenagem, né, ao Chico Valente, ao Terry Winter, montaram a banda The Winters e cantando, né, essas músicas, os grandes sucessos internacionais dele, e a parte do sertanejo me convidaram para participar. Então eu gravei Filho Pródigo, que é dele. Eu vou confessar uma coisa aqui agora. Quando você me falou antes da gente começar a gravar que era o projeto do The Winters, eu falei, nossa, é algum festival de inverno. Então, É o nome do cara. Desculpa, viu? Terry Winter. Terry Winter. Foi grande sucesso no mundo inteiro e no mundo sertanejo, como o Chico Valente, parceiro do Neil Bernardes, que fez, né, também grandes músicas. Aí a parte sertaneja eu tive a honra de ser convidado para participar. Aí eu gravei Chão Vermelho, gravei essa que eu cantei um pouquinho, que é Sonho de um Caminhoneiro, Filho Pródigo, só. Essa é o Sonho do Caminhoneiro. Eu tinha bongado de corte, eu tinha bongado leiteiro, eu tinha um cavalo baio, tudo desse do Festival de Inverno. Né? Então, assim, já tem algumas nas plataformas digitais, coloca lá The Winters, aí tem as participações, Léo Araújo, né? E em breve tem mais, que a gente ainda tá, provavelmente em janeiro, vai ter mais algumas músicas assim de participações. É isso daí. Agora fizemos esse suspense todo, porque agora é que vai vir a música, Aquela. que é aquela. Então, essa música,
como eu contei das outras músicas, que eu gosto de contar como surge as músicas que eu componho, porque é a pura realidade mesmo. Aí eu tava conversando com um amigo, gente por telefone, falando sobre música, lógico, né? Sobre os modões e tal. Aí ele falou, pô, mas tem muita coisa moderna, né? Tá. Eu falei, mas o modão sobreviveu, né? E assim que a gente desligou, pra variar, eu tava tomando um vinho. Aí... Só antes de você começar a cantar, eu acho que é importante o que eu vou falar agora, acho que é importante falar agora. Por isso que desculpa te interromper. Não, que isso. Mas é porque... Faz de conta que o podcast é seu. Porque esse negócio do modão não vai morrer e tal, cara. Tá aqui o Gustavo, fez 18 anos agora, esses dias. E um dia desses aí, a gente brincando de karaokê aqui, eu fiquei feliz em saber que ele conhece a letra todinha da Boate Azul. Oh. E não fui eu que ensinei. Tá então, vendo? Quer dizer, são músicas, são E marcas... agora com 18 pode até conhecer a Boate Azul, né? Então, quer dizer, eu acho que o modão, essa coisa raiz, assim, não vai morrer. Não cara. vai. A gente vai. Não vai, até porque a gente vê os grandes artistas, mesmo do sertanejo universitário, sertanejo moderno, né? Mesmo pessoal, a hora que eles cantam no meio do show deles, qualquer que seja o modão, tipo a gente citou ainda ontem Chorei de Saudade, Boate Azul, Evidências. Pô, Evidências é a música mais Evidências é um gravada, fenômeno. né? E ela, lógico, conhecida com outros artistas, mas com Chitão e Chororó é o hino. Eu fui num bar, acho que nem existe mais esse bar, chama Alcatraz, ali na 3 de Maio. Bar de rock. É um bar de rock. Quem vai lá vai pra ouvir banda de rock. Sim. E a banda, chegou uma hora que, não sei se eles calcularam errado o tempo de repertório e tal, que o cara tava aqui, ele olhou pro chão, né, que fica o repertório no retorno, ele olhou, tipo, já tinha acabado o repertório e tinha mais tempo de show ainda, né? Aí um olhou pro outro, o outro olhou pro um, e a gente no público ali, aí o público começou a puxar, chega de mentira, de negar. Caramba! Aí quando o bar inteiro começou, aí o cara da bateria começou a bater no bumbo, o bar inteiro cantando Evidências. Meu Deus, olha que... Obrigado, meu Deus, por fazer parte do sertanejo também, olha, né? Que legal. É porque a música mesmo, a música boa, ela é atemporal. Não interessa, eu falo assim, tem dois tipos de música só. A boa e a ruim. Ponto. Pois é. Ah, eu curto rock, beleza. Tem rock bom e tem ruim. Eu amo sertanejo e trabalho com sertanejo. Tem sertanejo ruim. Tem também. Como em qualquer profissão, né? Um advogado tem o bom e o ruim. Tem o bom e o ruim. Então, a música não ia... Apresentador de podcast, tem o bom e tem eu. Tem o bom e o ótimo. Agora aqui é diferente. Então, e essa música retrata isso. Vai estar nas plataformas, eu creio que a semana que vem, daqui no máximo uns 10, 15 dias, mas ela já começou a tocar na Rádio Terra tem também uns 15 dias, que é Meu Amigo, a Moda e Eu. E eu falo disso de alguns compositores, vou falar cantando, se é que pode dizer assim. Conversando com um amigo das antigas, nosso papo só falava de modão. Tião Carreiro, Pitangueira, Zé Fortuna. Hoje resta muito pouco, tem mais não. No meu peito o coração acelerar. Tá sangrando com saudade do Zé Rico, Dino Franco, Mouraí, Ted Vieira, Inesita, Zé do Rancho e Zé do Pinho. E assim a noite virou madrugada, e sem perceber o dia amanheceu. E no peito nossa viola chorava. Outra noite o meu amigo, a moda e eu. Amanheceu e eu ouvi um modão do Rick, que com João Paulo fez a poeira da estrada. O Joel Marques pediu, não desligue o rádio. Moacir Franco, eu nunca mais vou te esquecer. Beijo do adeus eu ouvi do Marciano.
Com Darcy Rossi eu lembrei, Fio de Cabelo, Chico Valente, Nil Bernardes escreveram, entre tantas, Sonho de um Caminhoneiro. E assim a noite virou madrugada, e sem perceber o dia amanheceu, e no peito nossa viola chorava. Outra noite o meu amigo, a moda e eu. Chorei ouvindo a tristeza do Jeca, põe a cabeça no meu ombro e chora. Tocando em frente, Almir falou, chame o Renato, porque assim o violeiro também toca. O franguinho na panela já tá pronto, o canoeiro na chalana já desceu. Filho adotivo eu ouvi com Sérgio Reis, mais uma noite, o meu amigo a moda e eu. E assim a noite virou madrugada, sem perceber o dia amanheceu, e no peito nossa viola chorava. Outra noite o meu amigo, a moda e eu. E onde está quem escreveu, velha porteira? Modão assim quase não se ouve mais. E a cabocla com o nome de Teresa, mãe amorosa, pai João, meu velho pai, queria ouvir a nova moda do Zé Rico. O Léo Canhoto escrevendo outro refrão, tempos modernos e o modão sobreviveu. Mais uma noite o meu amigo, a moda e eu. Tempos modernos e o modão sobreviveu. Mais uma noite o meu amigo, a moda e eu. Obrigado. Muito É isso aí, eu bom, falo. Léo. Eu falo de. Parabéns, cara. Obrigado. Que musicão, cara. Obrigado. Eu Você faço. falou de. Meu, você contou a história ali. E assim, eu fiz essa música, como eu te falei, eu desliguei o telefone com esse amigo, existe esse amigo mesmo, a gente tava falando, aí comecei conversando com um amigo das antigas, nosso papo, aí foram os nomes desses compositores, dessas músicas, foram surgindo na minha mente, eu não fui pesquisar, entendeu? Tá. Eu não fui na internet, tal, não, são coisas da que você minha viveu, vivência, né? Exatamente. Aí alguns compositores desses, né, até acho que a maioria já se foram desse plano que a gente vive, né? Mas aí eu ouvi uma coisa que eu gostei de ouvir, fiquei assim feliz, mas sabe quando você escuta e fala, caramba, que obrigado, meu Deus. Um produtor, não foi nem o que produziu essa música para mim, ele falou assim, meu, você foi muito feliz na composição dessa música porque você alinhavou os compositores com as músicas e a melodia ficou a cara dessa música. Sim, Falou assim, tinha que ser para essa música. E ele citou uma frase quando eu pergunto, né? E onde tá quem escreveu, velha porteira? Modão assim quase não se ouve mais. E a cabocla com o nome de Teresa, que é Cabocla Teresa, né? Velha porteira, e eu não falo o nome de quem compôs, mas eu deixo no ar, né? Mas isso veio assim, muito natural. Eu falo, quando você pergunta, quem não conhece nem a música e nem o compositor vai despertar, pô, vou pesquisar, quem é esse cara? Quem é essa música? Então ele falou assim, você conseguiu imortalizar alguns compositores que já são imortais pela obra, mas você conseguiu citar nessa sua obra de uma maneira muito feliz. Então, só agradecer a Deus. Parabéns. Eu, assim, Obrigado. como ouvidor de música, né? Não sou nenhum profissional da música, mas ficou muito bom. Pô, cara. obrigado, Parabéns. obrigado. Parabéns. Faltou falar alguma coisa? Faltou mandar um recado pra Rapaz, alguém? não, eu acho que eu falei foi demais. Você nunca mais Não. me chama pra falar. Ah, não, é faladoria, né? Então, pra falar mesmo. Não, cara, eu quero que você venha outras vezes pra gente conversar outros assuntos agora. Bora. Mas você reparou que tem um relógio ali, né? Você lembra que hora que você entrou aqui? Eita, nós! Você entrou aqui, era 5 horas. Rapaz! É que eu tô aqui, ó. Tem um refletor aqui, bem na minha frente,
que não dá pra eu ver o relógio. Eu percebi que você olhou algumas vezes, mas eu falei, vou fingir que não é comigo. Não, mas eu tô olhando só pra ter uma noção, porque não tinha como a gente encerrar esse papo antes. O papo foi muito bom, cara. Obrigado, Fiquei muito que feliz bom. da sua visita aqui. Só tô te perguntando agora se você quer, né, mano? Se faltou falar alguma coisa, a gente fala. Não, é só te agradecer, né? Agradecer a você, e todo o pessoal que acredita, né? Como Faladoria, como tem outros podcasts, mas que você leve a sério, como esse cara aqui faz. Use mesmo o seu talento, mas com o coração. Coloque Deus à frente de tudo e depois com o coração para você fazer com amor, porque eu acho que o nosso papo foi tão leve, né, tão gostoso assim, por causa disso. Você que vem participar aqui do podcast, do programa, não deixa de ser, né? Do podcast aqui, você se sente em casa. Pô. Eu já cheguei, já foi logo um cafezinho. Cafezinho mesmo, de verdade. De verdade, bom, não hein? foi, como é que você fala? Um recurso? Um recurso, não foi o recurso ainda não. O recurso vai ser agora. O recurso, eu aprendi esse negócio do recurso, o César Galones. Falou, Léo, vamos tomar um recurso? Eu falei, fazer o quê, né? Que recurso é esse? Então é só te agradecer mesmo, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Durante todo esse tempo, né, eu pude expressar muito do meu trabalho, da minha arte, então é só gratidão. Gratidão, mandar um beijo a todo mundo que acompanha. Se inscreva, vai lá também, se inscreva no meu Instagram, que é Oficial Léo Araújo, @oficialleoaraújo, e no Faladoria, tamo junto. É isso daí. Eu agradeço o Léo que veio aqui, cara. Fiquei feliz porque hoje conheci um pouco mais do Léo Araújo, conheci o artista, né? Hoje eu conheci a pessoa, Léo Araújo, né? Olha só que legal. A carinha de arrependimento batendo. E eu agradeço você que ficou com a gente aqui até agora. Peço que me siga nas minhas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok. É Pedro Rodrigues Produtor. E até a próxima. UCU View, Faladoria.